Bom dia, boa tarde ou boa noite, meu querido, tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo ao Escola para Trader. Bora falar de grana? Roda a vinheta. Primeiramente, gostaria muito de agradecer sua presença aqui conosco, obrigado pela confiança, já deixa seu like, seu joinha, nos segue se possível, obviamente, claro, se você gostar desse conteúdo e quiser vê-lo mais algumas vezes e também a continuidade desse primeiro momento, já clica ali em se inscrever, clica no sininho também para você não ficar por fora, já que a proposta do nosso canal é justamente trazer para você algumas informações sobre o mercado financeiro, principalmente para quem é iniciante. Nesse primeiro momento a gente vai trabalhar principalmente com essa galera. Porque tem muita gente que desconhece o mercado e, na minha humilde opinião, todo ser humano deveria saber investir, tá? Trabalhar com o mercado financeiro, trabalhar na Bolsa de Valores ou trabalhar com qualquer tipo de ativo plotado em gráfico de candlestick ou qualquer outro gráfico, certo? Então, eu acredito que todo ser humano deveria saber investir. E a proposta é justamente trazer para vocês esse pontapé inicial. Né, trazer algumas dúvidas, tirar alguns mitos que nós temos no mercado, mostrar que trabalhar com o mercado financeiro é para qualquer um, na minha humilde opinião, é para qualquer um, desde que você tenha discernimento para entender que não é diferente de nenhuma outra profissão, você vai ter que estudar, tá bom? E a ideia, gente, é de fato ajudar um pouco, tá? Por quê? A gente percebe que o Brasil está vivendo um momento muito delicado. E se as pessoas tivessem um pouquinho da informação que eu vou passar nesse sei lá, daqui por diante, né? Se elas tivessem um pouquinho dessas informações, eu acredito que estaria muito mais amenizado diversas situações agravantes de necessidades mesmo, sabe, no Brasil, porque a coisa é muito mais simples do que parece. Né? Por algum motivo, nós temos ali um sistema que insiste em deixar a população numa mediocridade e quando calma, não estou te ofendendo. Quando eu digo mediocridade, eu quero dizer dentro de uma média. E essa média, na minha opinião, é muito... não é onde eu quero estar, ponto. Então, nós aqui do Escola para Trader resolvemos, então, vir para o YouTube e levar um pouquinho de conhecimento, né? Eu espero que esse conteúdo e os próximos sejam de grande valia para a sua vida. E o nosso propósito contigo aqui é falar sim de grana, falar de bolsa de valores, né? Nesse primeiro momento, nessa primeira aula aqui do Escola, né? Nessa playlist que nós faremos, a gente vai te ensinar como ingressar no mercado financeiro, como se operar no mercado financeiro, como ele funciona, como abrir conta numa corretora, como contratar a plataforma, como abrir uma posição, como fechar uma posição, como ver se uma corretora é confiável, né? E como saber quais são os critérios para saber se essa corretora é confiável ou não. Enfim, o básico ali para que você possa ter um mínimo de conhecimento dentro dessa área de investimentos, né? E também a ideia é nós trazermos aqui hoje, principalmente, a gente vai falar um pouquinho sobre mindset, tá? O mindset financeiro, que é um mindset criado por mim, justamente para que você possa gerenciar o seu capital de uma forma um pouquinho melhor, sabe? Não é difícil, mas infelizmente nós não aprendemos isso, nós não aprendemos isso na nossa grade educacional básica. Nós não temos uma matéria que fala de educação financeira, infelizmente. Então eu vou tentar trazer um pouquinho aqui do meu mindset, de como eu gerencio minha grana, de como eu comecei lá atrás, de como eu juntei grana para começar, enfim, vou tentar aí já desmistificar essa questão de, poxa, não me sobra grana no final do mês, tá? Então, eu vou agora aqui, eu vou passar alguns slides, coisa bem simples, muito básica, e a gente vai bater um papo sobre esses slides, tá bom? Vamos aqui para minha tela, rapidinho, vamos lá. Bom, então é isso, você tá vendo minha tela aí já, tá? O meu rostinho vai ficar ali do lado nesse primeiro momento, porque eu gosto de gesticular, olhar para ti e tal, e você ter algum contato visual comigo, porque em alguns momentos eu me expresso de alguma forma que eu quero que você entenda isso também, a minha linguagem corporal, tá? Então você tá vendo minha tela aqui, e aqui eu fiz uma grade de aula muito resumida, tá? Basicamente a gente vai trabalhar nesse primeiro momento, hoje no caso, a parte de desintoxicação, né? Eu vou passar um pouquinho do meu mindset. Logicamente que essa parte de desintoxicação ela é muito mais complexa e também existe muito mais conteúdo sobre ela, mas eu trouxe aqui o mindset financeiro, tá? Se você não sabe, existe vários outros tipos de mindset, tem o mindset social, emocional, o financeiro,
espiritual, e é bacana você ter um mindset estabelecido para cada área da sua vida aí. Mas hoje eu quero tentar te ajudar principalmente com o financeiro, tá? Então, a gente vai falar sobre isso hoje. Num segundo momento, nas próximas aulas, nos próximos vídeos aqui no canal, eu vou trazer para vocês algumas noções básicas sobre o mercado, tá? Eu chamo de nivelamento, que é para que vocês partam sempre de um mesmo princípio, de um mesmo ponto, tá? E esse nivelamento, eu vou falar sobre o que é o mercado futuro, o que é ações, como se opera ações, como que se opera mercado futuro, como coloca uma ordem no gráfico, o mercado, quais são as modalidades que você consegue trabalhar dentro do mercado, enfim, eu vou te falar praticamente, eu vou te ensinar praticamente tudo sobre o mercado financeiro, logicamente falando assim do básico, né? E no terceiro momento, eu já vou trazer para vocês aqui algumas técnicas, né? A maneira como eu opero no mercado financeiro e que para você possa também operar no mercado financeiro. E vou falar sobre gerenciamento. Lembrando que esse gerenciamento no terceiro momento é um gerenciamento já nas operações dentro do mercado. Hoje eu vou falar também de um gerenciamento financeiro, porém é relacionado ao seu cotidiano, à sua vida. Eu acho que está muito... Porque assim, não faria sentido para mim eu trazer para vocês aqui, ingressar vocês no mercado financeiro, ajudar vocês a ingressar no mercado financeiro, mas não ensinar-lhes como gerenciar a grana que tu vai extrair do mercado financeiro. Porque eu acredito que o principal gargalo está aí. Porque se você parar para pensar, você já extrai grana de algum lugar, você já trabalha com alguma coisa, né? Mas de repente possa ser o seu caso, não estou falando que mas possa ser que você ainda não tenha conseguido alcançar os seus objetivos financeiros. E eu acredito que o gargalo não está porque você produz pouca grana, mas sim porque você não sabe gerenciar muito bem essa grana. Como eu disse anteriormente, nós não temos hoje educação financeira. O Brasil não tem educação financeira na sua grade de aulas educacional ali, tá? Então a gente não sabe como gerenciar a grana. A maioria dos brasileiros, tá? Eu tô falando daqui do Brasil, tá, gente? Esquece lá fora. A maioria dos brasileiros vive hoje no que nós chamamos de corrida dos ratos, tá? Que é basicamente você trabalha para ganhar dinheiro, para gastar dinheiro, para pagar contas, para ficar sem dinheiro. E aí trabalha e fica nesse ciclo, sabe? E esse ciclo a gente chama de corrida dos ratos. Então, o interessante é você, o quanto antes, identificar que você vive nesse ciclo, tá? Aceitar isso e procurar mudar, para que você mude a sua realidade, né? Porque eu tenho certeza que a maioria dos brasileiros hoje vai olhar para mim, mas pô, não me sobra grana para poder investir. E quando eu falo em investir, gente, eu não estou falando nem de bolsa de valores, é qualquer coisa. Porque você pode pensar que investimento é só bolsa de valores, é gráfico, é mercado financeiro e tal. Não. Você pode simplesmente juntar uma grana, comprar uma mercadoria a X, vender a Y e lucrar em cima disso. Ok? Isso é um investimento também. E esse mindset que eu vou passar aqui para ti hoje, ele serve para qualquer tipo de investimento. Não só para o mercado financeiro, mas sim para qualquer tipo de investimento. Ok? E eu vou te ensinar, eu vou te mostrar como... aqui eu vou tentar te mostrar um pouquinho na prática e também na teoria como que eu gerencio minha grana e como foi que esse mindset mudou minha vida e por que ele mudou minha vida. Tá? Então, isso aqui é muito básico, é só uma grade de aula, só para você ter noção de como que a gente vai proceder aqui no canal. Tá bom? Eu me chamo David Scheiberg, trabalho com o mercado financeiro há um pouco mais de 4 anos e estou aí na busca da minha flutuação financeira, assim como todo mundo. A gente nunca para de buscar isso, independente do nosso padrão de vida financeiro. Ok? Então, vamos dar continuidade aqui rapidinho, para não tomar muito tempo, né? Uma outra coisa interessante que vocês precisam saber também, que já fica claro desde já, gente, quando a gente vai falar de grana, demanda tempo, ok? Se você negar isso em algum momento da sua vida, infelizmente você está propício a não prosperar financeiramente. Então, se você quer aprender alguma coisa sobre grana, ou se você quer, sei lá, mexer com grana, demanda tempo e calma. Então, talvez essa aula vai ficar um pouquinho extensa, tá? E se você não quer investir o seu tempo nesse tipo de conhecimento, eu já de antemão falo, dá o seu dislike, ó, vaza daqui, porque esse canal não é para você. Aqui a gente vai falar o que tem que ser falado, da maneira como tem que ser falado, e de fato, como eu disse anteriormente também, tudo, principalmente aqui no mercado financeiro, ou quando se fala de grana, precisa estudar, ok?
Então, que fique muito claro isso, tá? Logicamente que nas próximas aulas, eu acredito que eu não vou levar tanto tempo assim, porque eu vou mostrar técnicas, vou mostrar gerenciamento, vou nivelar algumas coisas, as aulas não ficarão tão longas, mas nesse primeiro momento, infelizmente, não tem como, vai ficar um pouquinho longo, tá? Mas se permita, pô, eu acho que vale muito a pena. Então, vamos lá. Eu resolvi trazer essa definição de mindset porque talvez algumas pessoas nunca tenham escutado ou ouvido falar sobre mindset, esse termo mindset, essa palavra mindset, né? Inclusive, alguns anos atrás, se alguém me falasse sobre mindset, eu ia levantar minha mãozinha e perguntar, meu chefe, me explica o que é isso que eu não sei. Né? Não há problema nenhum em saber disso, eu acho que, na verdade, a gente tem que ser dessa forma. Quando a gente não sabe, a gente pergunta ou procura alguma forma de saber. Tá? E aí eu resolvi, já para tirar isso, né, essa questão, eu resolvi trazer o significado da palavra mindset, né, e trazer também a nomenclatura que eu dei para o meu mindset, que eu chamo de renda infinita, que basicamente você nunca fica sem grana, entendeu? Mas vamos lá, dando continuidade aqui. O termo mindset significa modelo mental, tá? Que nada mais é do que a maneira como uma pessoa pensa. É a configuração dos seus pensamentos. É o conjunto de ideias, crenças e valores que uma pessoa possui. Essa junção de tudo isso, ela é responsável pelo seu mindset, ok? Que pode ser chamado também, ou traduzido também, de modelo mental predominante, tá? Então vamos lá, só para me explicar isso daqui muito brevemente. Imagine que você está passando na rua e um coleguinha seu derruba uma moeda. Logo de imediato, automaticamente, você pega essa moeda e devolve para ele. É automático, você não pensa para fazer isso. Isso é o seu mindset agindo, tá? É o que você faz no automático ali. Esse é só um exemplo, tá, gente? Bem superficial, mas só para você poder entender um pouquinho sobre do que é mindset, tá? E todos nós, principalmente aqui no Brasil, gente, calma, não me julguem agora e parem e pensem um pouco sobre o que eu vou falar agora. Todos nós aqui no Brasil, inclusive eu, nós recebemos um mesmo mindset desde sempre. Desde muito novinho, principalmente ali dentro das escolas. E eu chamo esse mindset de pobre raiz, ok? Por que pobre raiz? E deixa eu explicar o significado dessa palavra pobre raiz e o porquê pobre raiz. Veja bem, primeiro ponto, pobreza não tem nada a ver com conta bancária. Aliás, não tem somente a ver com conta bancária. Pobreza começa aqui. A conta bancária, ela é somente a consequência de uma mentalidade pobre, ok? Então fica muito claro isso. Eu não estou falando, eu não te conheço, eu não sei da sua conta bancária, e quem sou eu para poder falar quanto você tem ou deixa de ter na sua conta bancária. Mas a pobreza não tem a ver somente com conta bancária, começa aqui. A conta bancária é consequência de ser um pobre raiz, ok? Então, praticamente, todos nós recebemos esse mindset pobre raiz, tá? Justamente para que nós vivêssemos numa mediocridade. E quando eu falo mediocridade, eu quero dizer dentro de uma média, tá? Dali não passa, ok? Então, quando eu falar pobre raiz, é isso que eu quero dizer, dentro da média, tá? Dentro de uma média. Então, praticamente todos nós recebemos esse mindset desde muito cedo, e é por isso que a maioria dos brasileiros vive da maneira como está da maneira como está, né? Então, só para vocês entenderem aqui um pouquinho sobre o termo mindset, ok? Uma outra coisa que eu gostaria muito de ressaltar aqui, isso também é extremamente importante, tá? Antes de nós começarmos realmente o conteúdo, eu gostaria de lembrar o seguinte, que tudo que for dito nesse módulo, ele vai e deve ir sempre na contramão do que eu chamo de manada, tá? Que seria, no caso, uma população alienada, ok? E que essa mesma manada, hoje, aqui no Brasil, representa 99,95% de toda a população brasileira, ou seja, muita gente, tá? Ou seja, eu e você nos identificaremos com diversas situações ditas aqui, tá? E cabe a cada um de nós filtrar e trazer aquilo que for útil para si. Nada aqui é absoluto ou imposto como regra. O que eu quero dizer com isso? Gente, o que eu digo aqui não tem o poder de mudar a sua vida. É a sua ação perante o que eu digo que tem o poder de mudar a sua vida. E o poder de agir cabe somente a você. Então vamos lá. Se de repente você não concorda, ou se você acha que não é bem por aí, bibibí, babobó, cara, vida que segue.
Não há problema nenhum nisso, até porque a minha ideia aqui não é convencer você de nada. A minha ideia é fazer com que você pense, com que você seja uma pessoa racional, uma pessoa pensativa, ok? E não que viva no modo automático. Muito pelo contrário, eu quero realmente que você questione e que você pense sobre tudo que for dito aqui e filtre tudo isso. Porque às vezes o que serve para mim pode não servir para você, mas eu tenho certeza que, no pior dos casos, alguma coisa de útil você vai tirar daqui, tá? Caso contrário, não há problema nenhum, não há problema nenhum. Dá o seu dislike e já vaza, entendeu? Vaza daqui, porque esse canal, ele foi criado justamente para pessoas pensantes, né? Ou que pelo menos tenha a mente aberta de se permitir, pô, eu vou realmente ver qual é que é e vou ver na onde vai dar. Se permita, pelo menos, e reflita sobre tudo, ok? E mais uma coisa, nada aqui é absoluto ou imposto como regra. Não significa que essa daqui é a única verdade, é a verdade absoluta, é somente o que funciona. O que eu posso afirmar é que muitos bilionários utilizam um mindset muito parecido com esse e funciona. Mas agora, que é o único caminho, aí com certeza não, né? Óbvio que não, deve ter outros caminhos. Mas esse aqui foi o que eu encontrei e que funciona para mim, tá? Então fica muito claro isso aí para vocês. E bora, então, começar aqui, tá? Quando se fala em mercado financeiro, em trabalhar com grana, ou em começar a gerenciar grana, a maioria das pessoas se pergunta algumas coisas. E algumas perguntas que chegam até mim David, por que a Bolsa de Valores? E por que pensar tanto assim em grana? Tá? E por que pensar tanto assim em grana? Então, nesses primeiros slides aqui, eu pretendo colocar algumas situações para que você pense sobre e talvez consiga responder o porquê que eu penso tanto assim em grana e por que eu escolhi a Bolsa de Valores para poder potencializar o meu capital, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu quero que você entenda que eu trouxe algumas estatísticas, porque nada melhor do que estatísticas para mostrar uma realidade ou para, de repente, esclarecer algumas situações, né? Então, eu trouxe aqui algumas estatísticas e eu quero falar um pouquinho sobre elas. Vamos lá. Veja bem, 48% dos brasileiros admite não fazer controle efetivo do seu orçamento. Ou seja, um pouco menos da metade, quase a metade dos brasileiros, eles admitem não fazer controle efetivo do seu orçamento, certo? Nos sobra 52% que fazem, outros 52% que fazem controle efetivo. Então, agora você traga esses 52% como se fosse 100% da galera, tá? Esquece esses 48% que não fazem. Ok? Esquece essa galera que depois eu vou falar um pouquinho mais sobre eles, tá? Então, veja bem, 37% desses outros 52% que fazem, eles simplesmente aprendem isso sozinhos, tá? 34% aprende desde cedo desculpa, 34% aprende desde cedo com a família, tá? Que é o caso dos meus filhos e possivelmente o de vocês, tá? 14% aprende com o cônjuge, né? Um namorado, um esposo, um marido, bibibi, babobó, tá? 9% fazem um curso, né? Eles procuram conhecimento especializado, tá? E 6% simplesmente recorre a um especialista, outra pessoa faz por ele, tá? E veja bem, um outro dado estatístico que eu trouxe aqui para a gente é que até final de 2019, pesquisas indicaram que 65,6% dos brasileiros estavam negativados, tá? E confessam que gastam mais do que a sua receita permite, tá? Então vamos lá. Nós temos 48% da galera que não tá nem aí para nada, que realmente não faz um controle efetivo e vai viver na vida como dá, né? E nós temos 65,6% dos brasileiros que estão negativados, né? Ou seja, existe uma porcentagem no meio dessa galera que faz ali um controle efetivo, né, que tem um mindset ou algum tipo de gerenciamento financeiro, mas mesmo assim está negativado. Tá? E esse é o primeiro porquê pensar tanto assim em grana. Porque simplesmente, eu não sei vocês, mas eu não quero estar no meio dessa galera. E a chance de eu estar no meio dessa galera é muito grande, se eu não fazer nada para poder mudar a minha realidade atual, né? Ou a realidade que era um tempo atrás, né? Porque já que
existe uma grande chance de eu ter recebido o mesmo mindset com essa galera, o mesmo mindset que essa galera, eu também estou propício a fazer parte dessas estatísticas. Então, esse é o grande porquê do negócio nesse primeiro momento. Porque simplesmente as coisas financeiramente não são boas aqui no Brasil. E eu não quero fazer parte dessa estatística. Ok? E aí você pode se perguntar o seguinte, David, mas eu vi aqui que você trouxe uma pesquisa de 2019 para trás. Né? E 2020, 2021? Bom, é muito óbvio. Não seria justo eu trazer uma pesquisa de 2020 e 2021 para ti aqui, já que em 2020 e 2021 nós tivemos uma pandemia. E é óbvio que esse número de negativados subiu muito e estaria até mais elevado. Então você ia falar assim, vá, David, a galera está negativada, vá. Então não é isso que eu quero trazer. Não é isso que eu quero passar. Eu quero que você entenda que que tudo isso aqui já era uma realidade antes de pandemia. Eu trouxe pesquisa de 2019 para trás. Então já era uma realidade. Não dá para falar assim, David, mas foi pandemia. Não, não foi. Isso já era uma realidade aqui no nosso país. Ok? Já era uma realidade. Então esse é o primeiro grande porquê pensar tanto assim em grana. A não ser que você queira fazer parte de uma estatística, ou de repente seja um caso à parte aí, que não descartamos essa hipótese, né? Mas a minha experiência diz, e os meus estudos dizem, que a chance de nós fazermos parte dessa estatística, quando a gente deixa para lá e vai viver na vida como, sei lá, como a maioria vive, a chance da gente estar aqui no meio é muito grande. E eu não quero fazer parte disso. Então, esse é o primeiro porquê, ok? E aqui está meio que uma conclusão daquilo lá, né? Eu preciso que você pense sobre isso e eu preciso que você parta também desse princípio, né? Caso você queira realmente essa mudança financeira ali, eu vou te dar uma sugestão muito boa e que funciona para muita gente aqui. Tá? Ou seja, não existe educação financeira em nossa grade educacional. Porque se você olhar no outro slide, eu vou voltar um pouquinho aqui, tá? Você não consegue ver aqui, ó, a gente tem 37% dessa galera dos 52 que eles aprendem sozinhos. Existe uma outra galera que aprende com a família. Existe um outro grupo ali que é com o cônjuge. Outros fazem curso, que pode ser o seu caso, né? E 6% recorre a um especialista. Em nenhum momento você ouve dizer, ou você vê, e você pode pesquisar isso depois e se aprofundar e tal. Eu fiz uma pesquisa muito superficial e breve, né? Nem precisei futucar muito ou procurar nos mínimos detalhes ali, não precisei fazer isso. E eu tenho certeza que você também não vai precisar para encontrar coisa até mais absurda que essa, né? Ou seja, não existe educação financeira em nossa grade educacional. Em nenhum momento você vê alguém dizer, não, eu aprendi na escola, eu aprendi a gerenciar o meu capital na escola. Infelizmente não tem, cara. Não tem, infelizmente. David, mas você tá... Não, calma, não estou dizendo que tudo lá é descartável. Não, tem muita coisa boa lá. Mas a parte financeira é deficiente. Não temos. Simples assim, não temos. Ok? Então, eu preciso que você parta desse princípio aqui e que você entenda isso, que fica claro que a gente precisa buscar por conta própria uma mudança no modo como a gente busca e administra o nosso capital. Tá? Então, eu preciso que você entenda isso daqui, já que você quer realmente dar uma estagnada na sua vida financeira e mudar alguns resultados aí, tá? E a primeira coisa que você precisa entender, uma das primeiras coisas que você precisa entender é justamente esse fundamento aqui, quando se fala de grana, tá? Entenda uma coisa, seu capital, ele é seu funcionário, ele trabalha para você. Eu preciso que toda vez que você for tomar alguma decisão referente à grana, eu preciso que você pense, que você olhe para ele como se ele fosse um funcionário. Exemplo, o coleguinha veio pedir uma grana emprestada. Pô, você emprestaria o seu funcionário? Bom, você que é gestor ou já foi gestor, assim como eu já fui gestor, você, obviamente, vai dizer que assim, pô, eu acho muito difícil. Porque a possibilidade de eu ter problema é muito grande. Né? E você que já foi gestor, você deve muito bem saber que todo bom funcionário precisa de um bom gestor. Você tem que saber gerenciar esse cara, você tem que saber, você tem que conhecê-lo muito bem, você tem que cuidar, você tem que motivar, para que esse capital, para que esse funcionário seja o mais produtivo possível. Então, eu quero que toda vez que você precisar tomar uma decisão relacionada à grana, eu quero que você olhe para a grana como se ela fosse o seu funcionário.
Para grana. Eu falei grama ou falei grana? Acho que eu falei grana, né? Foi certinho. Qualquer coisa você descarta isso, tá? Inclusive, o meu português é péssimo, tá? Não se pegue com isso. Se você tá procurando aqui formalidades, você tá no canal errado. Dá o dislike, ó, vaza, que esse canal também não é para você, tá? Então, o importante é eu conseguir ali passar a mensagem. Eu espero que eu consiga fazer isso, ok? Então, todo bom funcionário precisa de um gestor. Então, toda vez que você for pensar ou tomar uma decisão referente à capital, à grana, eu quero que você olhe para ele como se ele fosse o seu funcionário. Isso é importantíssimo. Você tem que saber isso aqui, cara. Ok? E aí, eu resolvi também trazer para ti aqui algumas coisas, assim, fora de estatística e tudo mais, algumas coisas pessoais minhas, né? Algumas opiniões pessoais minhas do porquê a gente deve pensar tanto assim em grana e do porquê e do porquê a bolsa de valores, por que a profissão trader se tornou tão relevante na minha vida. E aí eu trouxe uma opinião pessoal minha, tá? Então, é somente a minha opinião, que inclusive um outro fundamento que você pode adotar é um fundamento muito parecido com Sócrates, né? Que ele dizia o seguinte, na verdade, ele dizia outra coisa, aí eu digo o seguinte, que eu só sei que eu quase nada sei. E o pouco que eu sei até aqui pode ser a qualquer momento revisto e mudado. Ok? Então eu estou sempre aprendendo. Tá? Então hoje a minha opinião é essa. Mas, caso alguém me venha com um argumento melhor, eu posso, não tenho problema nenhum em mudar isso e até rever o que eu penso hoje, a maneira como eu vivo hoje. Não tem problema nenhum. Inclusive é uma coisa que todo ser humano deveria fazer. Tá? Fica a minha dica também sobre isso. Então vamos lá. Devemos entender sobre gerenciamento financeiro pelos simples motivos de vivermos em um mundo capitalista, onde quem possui mais capital vive melhor. Pare de romantizar a pobreza. Para de romantizar a pobreza. A falta de grana, a falta de capital, ela é a causadora de diversos, múltiplos males na vida de qualquer ser humano. De qualquer ser humano pelo mundo inteiro. Então, pare de romantizar a pobreza e de descartar a possibilidade de o capital, sim, ser um grande potencializador na sua vida. Ok? Eu preciso que você consiga entender isso, mas como eu disse, é só a minha humilde opinião, tá? É muito simples, é só você parar para pensar. Infelizmente, o mundo ele é muito capitalista, cara. O mundo trata melhor quem se veste melhor, o mundo trata bem quem se veste bem. Essa frase ela é um clichê. Algumas pessoas dizem isso quase com que frequência, pelo menos eu conheço uma galera que fala isso. Cara, o mundo trata bem quem se veste bem. Só aí você já consegue ver que o mundo ele é totalmente capitalista. E você precisa, assim, não estou dizendo que você precisa prejudicar outras pessoas ou usar o capital de formas, buscá-lo de uma forma que você precise machucar alguém, enfim, não precisa. Existem outros caminhos. É que por algum motivo, no nosso mindset foi colocado que o dinheiro é uma coisa assim, que a gente não tem que pensar tanto assim, grana, que o negócio é ruim, tal. Ruim são as pessoas, né? Você ter capital, não. Isso não é ruim. Muito pelo contrário. É um baita de um potencializador, tá? Agora, a minha humilde opinião do porquê a profissão trader é a melhor e mais rentável profissão do mundo, tá? Do porquê pensar assim, tanto assim em bolsa de valores. Por que pensar em bolsa de valores, né? Por que a bolsa de valores? A minha opinião do porquê que acredito que a profissão trader é a melhor e mais rentável profissão do mundo é muito simples. Nenhuma outra profissão tem potencial para lhe disponibilizar tanto tempo e capital ao mesmo tempo. Veja bem, calma que eu já vou falar, eu já vou argumentar do porquê que eu vejo com essa ótica. Veja bem, eu tenho por definição qualidade de vida dois fatores. Primeiro, tempo e segundo, grana, capital. Tempo para você viver, amar, sentir, curtir, namorar, constituir família, brincar. Tempo, velho, para você viver. E capital para você viver bem. Ok? David, mas sem capital eu consigo viver bem também. Tá.
tá, mais uma vez, romantizando a pobreza. Romantizando a pobreza. Pare e pense sobre essa frase. Pare e pensa sobre isso. Não quero que você concorde comigo. Quero que você pense sobre. Quero que você pense sobre. Inclusive, a função de um filósofo não é fazer de convencer de nada, não. É simplesmente de fazer pensar sobre. E é assim que você tem que fazer para tudo, que você deveria fazer para tudo. E não viver no modo automático, como nós aprendemos desde cedo. Você vive no modo automático, infelizmente. Você segue uma manada, repara para você ver. Se a maioria tá gritando A, você vai gritar A também, é automático. Cara, fuja disso. Se a manada tá aqui, vai para cá. Se a manada tá indo para lá, vai para cá, velho. Pensa sobre, vê se o que a manada tá fazendo ou ela tá falando tem coerência, faz sentido, realmente é o caminho. Pensa sobre aquilo e depois você toma a decisão. E se por acaso a sua decisão for contra o que a manada tá fazendo, cara, não se sinta preso só porque a maioria tá fazendo, cara, seja diferente. Tá? Então, praticamente, nenhuma outra profissão te dá tanto tempo e capital ao mesmo tempo. E por que isso é tão importante para mim? Justamente pela qualidade de vida, tempo e capital, cara. Eu tenho por definição isso, eu trouxe isso para minha vida. Então, tempo para viver e capital para viver bem. E a profissão trader consegue te trazer isso. Entenda uma coisa, isso também está no mindset pobre raiz, né? Infelizmente, as pessoas não olham dessa forma, mas é assim que eu vejo. Platão dizia o seguinte, ele falava que você mede a qualidade de uma coisa pela qualidade que ela exerce a função daquela coisa. Ok? Platão falava basicamente isso. Imagine uma faca. Nós temos duas facas numa vitrine. Duas facas. Uma delas, cara, é muito bonita. Tem um cabo de não sei o que, maciço, bonita. Ela é bonita e ela corta até que bem. E do outro lado da vitrine tem também uma faca que não é assim, não tem um cabinho de madeira, uma faquinha mais simples, porém ela corta muito bem. Muito. Até melhor do que a outra. A maioria das pessoas vai olhar primeiramente e provavelmente vai tomar a decisão de levar a outra. Só que veja bem, aquela outra faca, ela não é boa, cara. Ela não é boa. Boa é a outra, porque a função de uma faca é o quê? Cortar. E a faca que corta bem é aquela mais simplesinha. Nessa situação aqui, tá? Não tô falando que isso acontece sempre. Não, tem facas lindas, maravilhosas que cortam muito bem. E ela é uma faca boa, porque ela corta muito bem, não porque ela é bonita. Que a função dela não é ser bonita, é cortar bem. Entende? Então, com a profissão é a mesma coisa. Eu quero que você pense da seguinte forma. Veja bem, a função de uma profissão, de qualquer profissão, é te rentabilizar bem. Ou te rentabilizar. E não te trazer status. E a maioria das pessoas pensa de uma forma totalmente diferente. Ela acha que só porque ela tem um diploma ou porque ela fez uma faculdade de engenharia, ela tem uma excelente profissão. Eu não estou dizendo que não é uma excelente profissão, mas estou dizendo que tem outras profissões mais simples que é muito melhor. Como, por exemplo, se você pegar alguém que trabalha com CLT e o tiozinho que vende bala no semáforo, o tiozinho tem uma profissão muito melhor que a sua. Porque o tiozinho ganha R$40 hora. E você que trabalha com CLT ganha 6 pila hora. Ok? Então, eu quero que você pense dessa maneira assim. Dessa maneira. Por isso que eu julgo a profissão trader a melhor e mais rentável profissão do mundo. Por quê? George Soros, ele é um tiozinho, tá? Ele é o segundo maior trader do mundo. Hoje ele é um tiozinho. E esse mesmo cara, e esse mesmo tiozinho, o George Soros, em 1992... ele fez $1 bilhão com trade em um dia. E aí, vamos lá. Você pega $1 bilhão e divide ali a média, a carga hora média do trabalhador aqui no Brasil gira em torno de 8 horas dia. E se você pega 1 bilhão e divide por 8, dá em torno de 125 milhões, é isso? Se eu não estiver enganado, 120, 125 milhões. Eu quero que você me fale ou me mostre uma profissão que tem esse mesmo potencial. E esquece o George Soros, eu estou falando do potencial da profissão. Eu vou te falar uma coisa. Se você souber uma outra profissão que tem esse potencial de rentabilidade, deixa para mim nos comentários ou me mande uma mensagem pelas minhas redes sociais, porque com certeza eu vou aprender sobre ela, porque eu desconheço.
Ah, Deus, mas tem várias profissões que pagam muito bem. Por exemplo, sei lá, cara, é muito difícil. Tipo, porque, por exemplo, a gente tem alguém que cursou direito e esse cara ganha 50 mil no mês. Tá, mas quantas horas esse cara trabalha para fazer 50 mil? Qual que é o tamanho da bucha que ela encara, que essa pessoa encara, para poder conseguir ganhar 50 mil no mês? Né? Então tem que colocar tudo isso na balança. Tem que colocar tudo isso na balança. E assim, qual que é o teto dessa profissão? Quanto que me mostra, me fale alguém que chegou no ápice do negócio, porque na minha opinião, eu vejo o Jorge Soros como o ápice do negócio. Ele foi o cara que fez a maior quantia num período de tempo curto. A maior quantia, assim, foi ele que fez. Então eu tiro ele como base. Eu tiro ele como base porque ele conseguiu mostrar pra gente o potencial máximo dessa profissão. E o potencial máximo é esse. Eu quero que você me mostre também o potencial máximo dessa profissão que você julga ser melhor e mais rentável profissão do mundo. E se você conseguir mostrar isso para mim, eu vou aprender sobre essa profissão, pode ter certeza. Não tem problema nenhum. Claro que eu não vou deixar isso aqui de lado, porque é uma excelente profissão, né? Mas eu vou aprender também sobre outra profissão, assim como eu faço com tudo na minha vida, como eu faço com tudo na minha vida, tá? Então, eu preciso que você entenda isso. Então, esse aqui é o motivo do porquê eu acho que a profissão trade é a melhor e mais rentável profissão do mundo, ok? Por conta do potencial máximo dela aqui, eu não consigo ver esse mesmo potencial em nenhuma outra profissão, tá? Não estou dizendo que outras profissões são ruins, não, imagina, longe de mim, quem sou eu para falar isso? Até porque eu não estudei todas as profissões para sair falando delas, né? Então, não teria conceito nenhum para falar sobre outras profissões. De algumas, talvez, que eu já passei, mas, enfim, eu tenho conceito para falar sobre a profissão trade. E esse é o potencial máximo dela. Então, essa daqui é a minha humilde opinião do porquê eu acredito que você tem que pensar em grana, tá? E do porquê eu acredito, e do porquê eu escolhi a profissão trader para poder potencializar o meu poder de ter capital, cara, tá? Então, basicamente, é isto. Uma outra coisa que eu preciso trazer para você, mas aqui é só uma estatística, né? Só para você ter noção de como a coisa é muito séria e muito fraca aqui no Brasil. Né? Veja bem, até o final de 2019, apenas 0,029% da população sabia o que era a Bolsa de Valores. Ela sabia o que era a Bolsa de Valores. Tá? Hoje nós somos 0,05%. Cara, é menos de 1% da população brasileira que sabe o que é Bolsa de Valores. E algumas pessoas vão dizer para você assim, não, Davis, está errado isso aí, é 30% da população. Não, é 0,029%. Não chega nem a, sei lá, 0,1%, cara. Sabe? Eu fico muito triste, porque como eu já disse, todo ser humano deveria saber investir. E por que nós temos aqui no Brasil essa quantia baixa de investidores, já que é uma baita de uma profissão, não é nada complexo, pelo menos não da maneira como falam por aí. Existem muitos mitos, e eu vou tirar todos esses mitos aqui. Eu sei que tem vários órgãos que vai me odiar por isso, mas eu não tô nem aí. A minha função é trazer para ti, cara, e tentar te ajudar de alguma forma. Tenta acreditar e aceitar isso. Eu estou querendo te ajudar. E tenho várias outras pessoas que estão tentando fazer a mesma coisa, para que a gente mude a nossa realidade aqui no Brasil. Só que não é através de política, não é através de governo, não é através do Estado. O Estado só quer tirar o dele. Você tem que entender isso. Não confie nos meios tradicionais, não confie. Infelizmente, não é implicância. Eu não tenho nada contra ninguém. Eu só quero, cara, viver bem, tranquilo, em paz. Só que enquanto eu tiver à minha volta pessoas que vivem da maneira como vivem, eu não vou conseguir ter paz. Eu não vou conseguir viver bem. Aliás, eu vou conseguir viver bem, mas ter paz já é outra história. Tá? Então, eu quero que você olhe para isso aqui e acredite. Pelo menos um pouquinho, cara. Pelo menos se permita estudar, pesquisar, chegar até o final desse treinamento que eu vou passar para vocês aqui, gratuitamente. Eu vou ensinar tudo, cara. Vou ensinar tudo. Sabe? Vou ensinar tudo que eu sei. Tentar prejudicar o mínimo possível, né? Que eu sei que tem uma galera que ganha grana fazendo isso aqui que eu tô fazendo. Né? Eu sei que tem. Eu vou tentar não prejudicar essa galera. Eu tô querendo ajudar o meu povo. Sacou? E aí, cara, em contrapartida,
nos Estados Unidos, na América, a gente tem 70% da população que investe. Nossa, David, não é 0,70%, não. É 70% da população que investe. Não é que sabe o que é, investe na Bolsa de Valores. Saca? Onde eu quero chegar com esse primeiro momento? Eu quero que você entenda que os órgãos competentes que a gente paga para poder nos dar ali informação, qualidade de vida, para poder nos orientar, para poder cuidar um pouquinho de algumas coisas que a gente não quer ter dor de cabeça, então a gente paga alguém para fazer pela gente, que no caso é o Estado, a gente paga eles por um serviço, né, por algum serviço, e esses mesmos órgãos, eles estão nos dando assim, cara, migalhas. Eles não querem que a gente chegue no nosso potencial, eles querem nos colocar dentro de uma vida medíocre, dentro da média. Ganhar 6 pila por hora. 6 a 10 pila por hora, né? Que essa é a média aqui no Brasil de salário. Mas, enfim, desculpa o desabafo, tá? Mas como eu disse, esse canal aqui, ele não é para poder te massagear ou para poder te falar ali, de repente, o que você está acostumado a ouvir ou, de repente, o que você quer ouvir. Eu tô aqui para poder tentar resolver algumas coisas que eu julgo importante, tá? E se por um acaso, como eu disse lá atrás, não é absoluto, não é para trazer isso como regra para sua vida, até porque a minha opinião não tem poder de mudar a sua vida, você tem que agir perante ela, né? Então é você que tem poder. Então assim, cara, isso aqui é só... Se você não tá curtindo, não acha legal, acha que não é bem por aí, dá seu dislike e vaza. Simples assim, tá? Então vamos dar continuidade aqui para que vocês possam, então... Vamos dar continuidade, ok? Aqui, ó, eu até deixei uma ressalva, né? Fica claro que tudo na nossa volta foi projetado para que não chegarmos até aqui. Exatamente onde estamos agora. Parabéns para você que chegou até aqui, ok? Aprendendo o que, na minha opinião, a melhor e mais rentável profissão do mundo. Meus parabéns para você que chegou até aqui. E lá na frente a gente vai se ver novamente. Eu vou parabenizá-lo de novo se você chegar até o final disso, porque eu tenho certeza que pelo menos algum valor eu vou agregar na sua vida. Eu espero que esse conteúdo seja de grande valia para ti. Tem muita didática aqui, muita didática. Eu estou contando praticamente a minha vida para vocês, ok? E aí, partindo desse princípio, já tirando algumas questões, trazendo algumas estatísticas, colocando um pouquinho a minha opinião, eu espero que você não se sinta ofendido comigo, porque não é nada pessoal com ninguém. Coitado de mim, com toda a humildade do mundo, eu estou tentando fazer aqui o melhor trabalho possível, né? E de vez em quando, sim, eu vou dar um sacode e algumas coisas pode ser que bata bem forte aí, tá? Mas não se pegue no pessoal comigo, porque lá atrás bateu forte em mim também, quando alguém chegou e disse isso no mano a mano para mim. E eu me vi assim, pô, eu vivo nessa situação, e aí eu parei para pensar sobre, e eu falei, poxa, realmente é isso, eu aceitei, e aí eu resolvi mudar, tá? E cá estou falando com vocês agora. Então, que a gente parta desse princípio, tá bom? Mente aberta sempre, vamos aprender, eterno aprendiz. Gente, vamos lá, beleza, David, entendi tudo que você disse até agora, realmente eu acho que faz sentido, tem coerência, e eu quero aprender esse negócio aí, vamos ver onde dá. Você falou que é simples, você falou que não é tão complexo como dizem, então bora pra frente, vamos ver qual é que é. E por onde eu começo? Você deve estar se perguntando, David, mas olha aqui, cara, eu sou empregado formal, e agora? Eu trabalho 8 horas por dia, tenho uma ou duas folgas na semana, e o que é pior, quase nunca me sobra grana no final do mês para investir em nada, porque quando eu falo de investimento, isso aqui não serve só para quem trabalha com bolsa de valores, isso aqui é para você que trabalha com qualquer tipo de investimento. Eu já dei um exemplo aqui diferente de bolsa de valores, entendeu? Então você deve se perguntar isso, David, tá, eu sou empregado formal, e agora? O que eu faço? Vai surgir algumas questões como essas aqui, ó. Como que eu vou conseguir tempo e como que eu conseguirei tempo e capital para iniciar qualquer tipo de investimento, David? Essa daqui vai ser a principal questão na sua vida, cara. Tempo e capital. O capital é fácil de resolver. Agora, tempo, meu brother, já é outros 500. Então, eu quero te dar aqui algumas dicas, mostrar como eu administro o meu tempo e como eu faço, e como eu fiz lá atrás para poder ter tempo e capital para iniciar o meu trabalho com a Bolsa de Valores, já que eu escolhi isso para potencializar o meu capital. Você pode escolher qualquer outra coisa, tá?
mas aqui eu vou voltar para aquilo que eu conheço, que é a Bolsa de Valores, tá? Então vamos lá, como que eu vou conseguir tempo e capital para iniciar? A resposta para essa questão é muito, muito simples. Gerenciamento financeiro. Lembra que eu falei de mindset? A gente está falando sobre mindset. Você precisa mudar o seu mindset financeiro. Eu vou trazer aqui o meu mindset, como que eu... qual que é o meu automático quando se fala de grana. Eu vou passar para você. E se você conseguir trazer isso para a sua vida, você vai conseguir ter tempo e capital para poder pensar em qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa que você queira fazer com tempo e dinheiro, ok? Então, a resposta para isso nada mais é do que o gerenciamento financeiro, tá? Veja bem, no final dessa aula, eu vou deixar aqui algumas sugestões de leitura, tá? De leitura. São 4 livros, né? Bem didáticos, bem tranquilos de ler, bem miudinhos também, para quem não tem o hábito de ler, tá? Mas livros realmente, assim, engrandecedores. Tá? Que vai ser de grande valia para a sua vida. E um deles é exatamente esse daqui. Sr. Josh Clason, em O Homem Mais Rico da Babilônia, nos mostra como Arkad, o homem mais afortunado da Babilônia, gerenciava sua fortuna. E nos mostra o que eu chamo hoje de renda infinita, nos mostra a base do renda infinita, tá? Que, por sinal, é o mesmo gerenciamento de vários bilionários do mundo, como, por exemplo, Bill Gates, Mark Zuckerberg e vários outros bilionários. Eles tiraram, não estou dizendo que eles fazem esse mesmo gerenciamento que eu faço, mas que a base do gerenciamento deles, porque eles têm um gerenciamento, pode ter certeza disso, eles têm um mindset, tá? A base pode ter vindo daqui. Eu tenho quase certeza que veio daqui. Se não veio daqui, alguém que passou para eles tirou como base daqui, entendeu? Porque esse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, ele vai mostrar para a gente como uma simples pessoa, né, um simples homem daquele tempo, vivia num castelo de ouro praticamente, enquanto tudo à sua volta mostrava pobreza. E dentro de um lugar, na Babilônia, que não tem recurso nenhum, cara. É muito difícil de se produzir alguma coisa lá. E o cara vivia, nossa, muito bem. Ele vivia num castelo gigante, né? E aí, até que um dos moradores ali da Babilônia falou, pô, a gente tá aqui, tá, uma dificuldade, ele e mais um amigo, né? E o cara, olha lá, como é que ele consegue? Aí foram perguntar pro cara. E aí ele começa a falar. E aí abriu um leque pra gente, virou um livro e chegou pra gente isso daí, né? E eu tenho certeza que foi de grande valia, é de grande valia para muitas pessoas, assim como foi para mim. Tá? Então, a base está aqui. Mas lá na frente eu vou recomendar outros livros para vocês. Tá? Entenda uma coisa: Bill Gates, Mark Zuckerberg, esses caras, essas pessoas que fazem bilhões por ano, elas têm sim um gerenciamento. Né? Por incrível que pareça, elas não gastam sua grana como, de repente, a maioria gasta, ou como eles gostariam de gastar. Né? Eles têm sim um limite, obviamente, tem sim um limite. Só que o limite deles é absurdamente alto. Os caras fazem bilhões por ano, pô. Então, se você pegar a quantia que eles separam somente para lazer, cara, dá o que... Nossa, dá muita grana. Tipo, os caras é embaçado, entendeu? É incomensurável, acho que é essa palavra, tá? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. E o que Arkad falava? A base do negócio, o que ele queria passar, principalmente, qual que era a mensagem principal que ele queria passar? Ele falava o seguinte, que antes de pagarmos aos outros, devemos pagar a si mesmo, primeiro a si mesmos, com no mínimo 10% de tudo que a gente recebe. Exemplo, achei uma moeda de R$1 na rua, eu vou pegar 10 centavos e vou guardar. Eu vou pagar primeiro para mim. Ok? Ele falava isso, a mensagem principal era essa, e essa é a base de todo o negócio. É daí que começou, ok? E aí eu pergunto para vocês, você já parou para pensar quanto que você teria em um ano se você se pagasse no mínimo 10% de todo o capital que você recebe? Eu fiz algumas contas aqui, peguei alguns salários base, ou sei lá, inventei alguns salários, vamos colocar assim, e eu fiz alguns cálculos de um ano. E aqui está, vamos lá. Imagine que você tem ali um rendimento de R$1.000 mensal ou diário, aí você vê como que é o seu dia ou o seu mês, tá? R$1.000.
eu vou pegar 10% disso aí e vou guardar. Então, 10% de R$1.000 é R$100. Vezes 12, R$1.200. É uma grandinha razoável, a gente não vai muita coisa com isso, será? Se você souber o que fazer com esses R$1.200, você pode ficar milionário com ele. E eu vou tentar mostrar isso aqui, obviamente, de alguma forma teórica e prática ao mesmo tempo, né? Uma pessoa que tem o rendimento de R$2.000, 10%, R$200. Vezes 12, R$2.400. Poxa, tá ficando legal, hein? R$3.000, 10%, R$300. Vezes 12, R$3.600. R$4.000, 10%, R$400. Vezes 12, R$4.800. Pô, já ficou legalzinho, Alejo, mas isso aí vai me deixar milionário? Isso aí vai mudar alguma coisa na minha vida? Poxa, David, isso aí eu já fiz, já passou na minha mão essa grana, né? E não mudou a minha vida, exatamente porque você não sabia o que fazer com ela. Você não foi ensinado a fazer isso, né? Assim como eu, e talvez isso seja a sua situação, tá? Assim como eu também não fui ensinado. Infelizmente, eu tive que aprender sozinho, apanhando. Logicamente que depois eu fui estudar. Então, eu me enquadro naquela estatística lá, anteriormente, né? Me enquadrava na questão de que eu aprendi sozinho, né? E depois eu fui estudar. Eu busquei curso, conhecimento especializado, tá? Fora do tradicional, vamos dizer assim. Eu li muito, eu leio muito, né? E depois que eu dei o pontapé inicial, eu tomei sede por esse tipo de conhecimento, né? Mas enfim, vamos dar continuidade aqui. Então você pode falar assim, poxa, mas isso aí não vai mudar a minha vida. E aí eu trago para você o seguinte: você guarda esses 10% durante um ano. E aí chegou um ano depois, vamos supor que o seu rendimento mensal ou diário já seria um outro cálculo, né? Aqui eu estou colocando mensal realmente, tá? Durante 12 meses, né? Eu teria ao final de 12 meses R$1.200, né? E aí eu resolvi aplicar e investir essa grana no mercado financeiro. Eu fui estudar e aprendi como se operar no mercado financeiro. Tá? Então, eu resolvi investir ali. Você pode investir em qualquer outra coisa, como eu já disse. Você pode comprar uma mercadoria e revender, você pode abrir um negócio, enfim, você pode fazer várias outras coisas. Eu escolhi ir para o mercado financeiro por algumas... você já viu a minha opinião lá atrás, por algumas questões, né? Por alguns critérios. E a possibilidade de ganho começando com R$1.200 no mercado financeiro é exatamente essa. E quando eu falo de possibilidade, eu quero que você entenda o seguinte: todo e qualquer investimento, independente de qual área seja, envolve risco, todos. Você entra numa faculdade para estudar, que não deixa de ser um investimento, porque você está investindo grana e tempo. Então você investe numa faculdade. E você pode sair de lá e não dá bom. Você pode abrir um negócio físico e você não tem certeza se aquele negócio físico vai dar certo. David, mas eu vou abrir num ramo alimentício, tá? Eu já vi restaurantes quebrarem com 6 meses. E o restaurante do lado prosperar. Então, você nunca vai ter certeza de que o seu investimento vai ser bom. Você pode ter uma porcentagem de... como é que eu posso dizer? Fugiu a palavra, me perdoe, fugiu a palavra. Você pode ter alguma porcentagem de vantagem se você se dedicar um pouco mais que a média, se você estudar mais que a média. E aí, talvez o restaurante que você vai abrir, porque você tem vários diferenciais, você estudou um montão e está acima da média em termos didáticos e tal, você tem uma chance maior disso não acontecer. Mas a chance de você não se dar bem com esse investimento ainda existe. Então, todo investimento envolve risco. Todo. É que existe uma elite que odeia nós, day traders ou traders, né? Porque a gente tem potencial para poder mudar a realidade de muitas pessoas. Então, eles nos odeiam. A gente está brigando contra um sistema que quer ver vocês dentro de uma média. Então, eles nos odeiam, ok? Então, pare e pense. Então, eles vão só meter porrada nessa profissão. Mas todas as outras profissões envolvem risco. Inclusive CLT.
Se você investe em CLT, o seu tempo, o seu capital em CLT, você tem um grande risco de ter, na verdade, é uma assinatura de uma vida medíocre, porque na melhor das hipóteses, você vai ganhar um salário de 10 mil reais por mês. Na melhor das hipóteses, você vai ganhar um salário de 10 mil reais por mês se ganhar esse salário, porque você vai ter que trabalhar muito para poder se aposentar. Muito. Então é se você ganhar, e é na melhor das hipóteses. Então não é o melhor investimento. É muito arriscado, na minha opinião. Mas por que investimento? Ora, você não está investindo o seu tempo e o seu capital? Você não dá uma grana todo mês para o governo? É um investimento. Então, todos eles envolvem riscos. Então, por que não arriscar naquilo que pode realmente mudar a sua vida, ok? Eu escolhi o mercado financeiro e a Bolsa de Valores. Mas vamos lá, continuando aqui, sem encher muita linguiça, senão vai ficar mais extenso ainda. Vamos lá, R$1.200. Comecei hoje na Bolsa de Valores, estudei, conheço, já sei como fazer e tal. Vou para o mercado financeiro agora. Você tem a possibilidade de fazer R$48 por segundo no mercado financeiro. Com R$1.200, a possibilidade de fazer R$48 por segundo. Tá? Possibilidade. Ok, gente? Já que é uma faca de dois gumes, eu vou explicar isso para vocês lá na frente. Você tem a possibilidade de ter esse ganho de R$48 por segundo, como você tem a possibilidade de ter essa perca de R$48 por segundo, desde que você não saiba o que você esteja fazendo. Ok? Como eu já disse, essa profissão não é diferente de nenhuma outra. Você não vai chegar aqui, uma pessoa que cursa direito, que faz advocacia, ela estuda durante 4 ou 5 anos, eu não me recordo. Tá? Para poder, talvez, como eu falei, é um investimento, não tenho certeza de nada, talvez ser bem sucedido nessa profissão. Ok? E no mercado financeiro não é diferente, tá? Não é diferente. Então, você vai ter que realmente estudar também. Não vou dizer 4 ou 5 anos de investimento do seu tempo e do seu capital, mas você vai ter que estudar. Não é simplesmente chegar aqui, é assim, é só clicar. Não é assim que funciona. Vai estudar primeiro, ok? Então, vamos lá. Possibilidade de R$48 por segundo com R$1.200. R$2.400. Possibilidade de fazer R$96 por segundo. Tá? R$3.600. Você tem a possibilidade de fazer R$144 por segundo. Se eu não estiver enganado, um governador ganha R$150 hora. Aí tem algumas pessoas que vão me questionar e falar que essa profissão não é a mais rentável, a melhor e mais rentável profissão do mundo. Vamos lá. R$4.800. Você tem a possibilidade de fazer R$192 por segundo. Gente, eu estou falando de possibilidades. Isso aqui não é recomendação e não estou dizendo também que a minha estratégia é em função disso. Tá? Isso aqui, cara, é você operar de uma forma extremamente ignorante, você querer fazer uma parada dessa. Você alavancar o seu capital dessa maneira. Mas a profissão te dá essa possibilidade. Aonde que eu quero chegar? Eu quero que você entenda que com pouca grana, vamos dizer assim, na verdade, assim, com pouca grana não, com pouco esforço, você tem a possibilidade sim de mudar a sua vida. R$1.200 tem sim a possibilidade de mudar a sua vida. Ok? É aí que eu quero chegar. Então você vê, como que eu vou conseguir tempo e capital para iniciar? Cara, simplesmente gerenciando melhor a sua grana. Você vai pegar 10%, vai guardar e depois você vai fazer alguma coisa com esse capital de forma orientada, ok? E é o que eu vou tentar fazer aqui nessa aula e nas próximas aulas. Mas fala, beleza, mas existe uma outra questão, eu não consigo guardar 10%. Calma, a gente vai chegar lá. Eu vou te passar algumas técnicas e como eu faço para poder conseguir guardar essa grana ou gerenciar essa grana da forma como eu gerencio hoje. Calma, a gente vai chegar lá, tenha paciência, não se apavore, tá? Você não vai precisar cortar seu cafezinho, não vai precisar passar fome, fica tranquilo, tá bom? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Agora a gente vai entrar realmente na filosofia milionária, que é exatamente aonde eu mostro como que eu gerencio, como que eu faço para poder colocar em prática tudo aquilo que eu falei até agora, tá? Voltado a dinheiro, tá? Hoje a gente não vai falar de bolsa de valores. Bolsa de valores é a partir das próximas aulas, tá bom? Primeira coisa que você tem que entender, todo rico é pão duro.
Vou repetir. Todo rico é pão duro. Eu e várias outras pessoas que eu conheço têm vergonha de falar que pagou caro em alguma coisa. É lógico que a gente não abre mão de qualidade. A gente investe o nosso dinheiro, utiliza o nosso dinheiro com inteligência. A gente não abre mão de qualidade. Tá? Todo rico é pão duro. Começa aqui. A filosofia milionária começa a partir de agora, tá? A partir de agora, você precisa entender isso, tá bom? A gente vai trazer, eu vou trazer alguns conceitos aqui, eu quero que você preste atenção e, se possível, traga para a sua vida. Vai ser da noite para o dia? Não. Porque você está a praticamente, eu mesmo, eu vou usar o meu exemplo, tá? O meu exemplo. Eu estava praticamente 22 anos há 22 anos vivendo como um pobre raiz, com a mentalidade pobre raiz, com o mindset pobre raiz. Não é da noite para o dia que eu consegui trazer tudo isso aqui para minha vida. Inclusive, eu fui ensinado que eu tenho que mostrar que eu tenho muito, quando interiormente eu estou quebrado. Tá? É o contrário. Todo rico é pão duro. Tá? Os resultados virão naturalmente. Inclusive, tem pessoas aqui, meus vizinhos, devem achar que eu mexo com alguma coisa errada, porque só me vê passeando com roupa de sair, com bermuda de chinelo, saindo toda hora, entrando toda hora, sabe? A coisa acontece naturalmente, você não precisa mostrar nada para ninguém. Inclusive, você tem que tentar se resguardar o máximo possível. Resultados virão naturalmente, mas entenda isso. Todo rico é pão duro. Ok? Eu vou mostrar para você o porquê Aliás, eu vou mostrar para você o porquê que isso acontece, tá? Veja bem. Primeira coisa, existem algumas regras do dinheiro. Sim, existem várias regras do dinheiro. Eu quis trazer 3. E essas 3, se você conseguir trazer elas para sua vida, eu tenho certeza que você vai ter uma mudança drástica no seu modo de viver. Tá? E a primeira regra, trate o seu capital com respeito. Calma, eu vou falar de cada uma delas depois, né? Tópico a tópico. Mas a primeira delas, trate o seu capital com respeito. A idolatria, não, é respeitar. E você vai entender o porquê. É diferente você idolatrar o negócio, porque quando você idolatra, você passa por cima de vários valores, às vezes até por cima de você mesmo, de outras pessoas, para poder defender aquela causa, ou proteger aquilo, ou falar bem daquilo, enfim. Isso é idolatria. Tratar com respeito é outra coisa, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Calma. Segunda regra, pague o preço da riqueza. A maioria das pessoas, elas travam aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui também. A gente vai falar tópico a tópico. E o terceiro, e a terceira regra, não pula etapas. Tá? A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas agora. Veja bem, a primeira, trate o seu capital com respeito. O que eu quero dizer com isso, quando eu falo em trate o seu capital com respeito? Veja bem, antes de você sair gastando fortunas descontroladamente, faça como o Julius. Quem lembra de Todo Mundo Odeia o Chris? Foi o nosso primeiro mentor, cara. Antes de sair gastando fortunas descontroladamente, faça como o Julius. Primeira coisa, pesquise. A segunda coisa, você pensa se você realmente precisa daquilo. Depois você repensa. E aí, se você concluir que realmente você precisa daquilo, você vai pensar numa forma de ter aquilo economizando. E sim, é possível. Depois eu vou falar também de como... Calma, já vou falar de como que você pode... Algumas situações que você pode utilizar isso na prática, tá? Como eu posso economizar, tá? E a terceira coisa... Saiba como pedir um bom desconto. Tem gente que tem vergonha de fazer isso. Olha para você ver o mindset da pessoa. Ela tem vergonha de negociar, de pechinchar, sei lá, utiliza a palavra que você quiser. Ela tem vergonha. Você está entendendo o quão grave é o mindset pobre raiz? Isso não deveria ser vergonha. Isso deveria ser uma coisa natural. Isso deveria ter sido ensinado lá atrás e ter introduzido isso lá atrás. Tá? Lá atrás que eu digo anteriormente, já nos seus primeiros anos de vida. Tá? Mas vamos lá. Pesquisar.
Gente, sempre que você passar em algum canto, sempre que você passar em algum lugar e você estiver procurando por alguma coisa, e você olhar para uma vitrine e ver 50% de desconto, 10% de desconto, 90% de desconto, você vai lembrar da seguinte frase: não existe almoço grátis. Sempre lembra disso. Não existe almoço grátis. Se você rodar mais um pouco ou procurar em outros lugares, você vai achar, talvez, a mesma qualidade, o mesmo produto, por um preço ainda menor do que aquele que dizia que estava com desconto. Então, sempre que você estiver precisando comprar algo ou investir em algo, pesquise e vá em mais de um lugar. Sempre. Isso tem que ser natural. Viu o preço aqui, viu o preço lá, tal. Falando que tinha desconto, mas que já aconteceu isso comigo várias vezes. Uma vez eu precisei de um cabo, minha esposa precisou de um cabo tipo C para celular, e a gente foi numa loja, tava acho que R$30. Sem problema nenhum, a gente tem condições de pagar, a questão não é essa. É opção. Eu tenho respeito pelo meu capital, cara. Sabe? Eu o trato bem, velho. Eu tenho que respeitar, senão ele foge de mim. Basicamente é isso, ele foge de mim. Entenda isso, ele foge de mim. Era R$30. Vamos pesquisar, naturalmente. Achei a 10. O mesmo cabo, a mesma marca, a mesma qualidade. Turbo de não sei lá o quê. 10 ou R$15. Ou seja, com 50% a menos. E não estava com desconto. Era realmente o preço dele. E eu fui em 2 lugares. Depois, obviamente, eu fui andar em mais um. E aí, realmente, eu vi que eu tomei a decisão de que aquele lugar era a maneira mais inteligente de se gastar o meu capital. Eu respeito o meu capital, eu me respeito. Se você não quer colocar o dinheiro na conversa, capital, não é muito forte para mim, né? Pode acontecer. Você, infelizmente, ainda é um pobre raiz, tá? Isso pode passar pela sua cabeça. Então, coloque você, respeita o seu tempo, o seu esforço para conseguir aquele capital. Tá? Então, você sempre lembra dessa frase. Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Tá bom? O cara tem que ganhar de alguma forma. E não é ganhar pouco, principalmente aqui no Brasil. Não é trocar figurinha. 100% de lucro. 100% de lucro não mantém muita coisa aberta, não. E lucro, quando eu falo, é faturamento, tá? Não é faturamento, é lucro bruto, tá bom? Antes que você fale assim, mas eu tenho um faturamento de 3% e a minha empresa está em pé. Não é faturamento, não é líquido. Eu estou falando de 50% de lucro, de 100% de lucro bruto. Muito difícil alguma coisa consegue se manter com apenas 100%, tá? Então, não existe almoço grátis, ok? E esse outro quesito, cara, pensa, repensa, e aí você pergunta, como que eu posso economizar? E já linka com o outro, vai pesquisar, cara. É a melhor forma de você pensar em economizar. Depois de tudo isso, ainda tente pedir um bom desconto. 15 conto, tá, mas no dinheiro faz 12? Tem uma história, eu não sei se você conhece, rodou aí várias mídias e tudo mais, e é verídica, porque eu li isso em um livro, e depois eu vou recomendar esse livro também, para que vocês tenham conhecimento, que diz que estava Bill Gates e a filha em um restaurante, tá? Eu não sei a quantia certa que rolou ali, mas basicamente a ideia é essa. Estava Bill Gates e a filha, e aí a filha deu de gorjeta $500 e o pai Bill Gates deu de gorjeta $15. Eu não sei o valor correto, tá? Mas era basicamente isso. Era um valor muito muito diferente. Eram pesos muito diferentes. E aí, Bill Gates deu $15 de gorjeta e a filha deu $500 de gorjeta. E aí, o garçom, sem entender nada, perguntou, poxa, você é Bill Gates, você deu $15 e sua filha deu 500. Como assim? Assim, veja bem, minha filha tem um pai rico, eu não tive. Então, você entendeu o mindset do cara? O cara pensou sobre aquela situação e ele pensou, ele respeita o capital dele, cara. Tá? Então, adote essa regra para você que as coisas vão começar a dar mais certo. Tá? Então, praticamente é isso no primeiro momento. Agora, vamos para a segunda regra. Pague o preço da riqueza. Essa é a segunda regra do dinheiro. E é onde a maioria peca. Tá? Porque realmente exige um pouco mais de esforço. Veja bem, o que eu quero dizer quando eu falo para pagar o preço da riqueza? A primeira coisa, tenha no mínimo 3 fontes de renda. Cara, para o pobre raiz isso é impossível, porque o cara só conhece como uma fonte de renda a CLT, a maioria deles. E a CLT te toma 8 horas no dia. Né? Então, assim, lembra, tudo foi projetado para que vocês não chegassem aqui. Tá, gente? Tudo foi projetado. Não é à toa que você trabalha 8 horas por dia, 12 horas por dia.
É justamente para que você não tenha tempo para fazer qualquer outra coisa, não pense em fazer qualquer outra coisa, tá? Então, fica a dica aí, tá? Então, então vamos lá, tenha no mínimo 3 fontes de renda. Eu já vou dar algumas dicas de como eu faço isso, de como eu administro meu tempo para ter 3 fontes de renda. Já teve tempo de eu estar com 5 ou 6. Acho que foi 5. Não me recordo, mas eu já tive 5 fontes de renda. Hoje eu tenho 3 somente, né? Até por conta de pandemia também eu dei uma tranquilizada para não ficar saindo muito de casa. Nós estamos em pandemia ainda, eu estou em 2021. A segunda coisa que eu quero dizer quando eu falo em pagar o preço da riqueza é aprenda a viver com menos do que você ganha. Nossa! O pobre raiz, ele vê isso como praticamente impossível também, né? Porque o cara recebe R$1.000, R$6 hora. Só que o cara gasta 3.000, gasta R$20 hora no mês. Entendeu? Então, assim, calma, eu vou também mostrar como que eu fiz para mudar isso, né? Infelizmente, isso foi tudo planejado, né? Infelizmente, foi tudo... Não é à toa que nós não temos educação financeira na nossa grade educacional, não é à toa, tá? E a terceira coisa, faça o dinheiro trabalhar para você. Pronto, quebrou a perna do pobre raiz, né? Ele vê qualquer tipo de investimento como alto risco. Só que mal sabe ele que risco é qualquer profissão, principalmente CLT. Entendeu? E eu vou dizer, essa parte aqui, eu vou ter que mostrar um pouquinho mais à frente, tá? Alguns slides um pouquinho mais à frente, eu vou mostrar como que eu administro o meu tempo, como se viver com menos, né? E como fazer o dinheiro trabalhar para você. Nessa aula que ainda eu vou falar isso, tá? Eu vou falar isso nessa aula ainda. Então, calma, alguns slides mais para frente. Tenha paciência comigo, tá bom? Mas esse daqui é a segunda regra do dinheiro, pague o preço da riqueza, ok? E a terceira regra é não pular etapas. Demanda tempo, tá? E essa é uma das coisas que quebra muitas pessoas, muita gente, né? Elas não têm paciência, né? Elas não conseguem olhar adiante, elas vê só o agora, a maioria, né? E entenda uma coisa, só para você ter uma noção, de uma forma muito conservadora, muito tranquila, pode-se dizer assim, também muito segura, pode-se dizer assim, um trader, ele demora de uma forma conservadora, tá? Ele demora em média 2 anos para fazer 1 milhão. Tá? Mas não é 2 anos esperando esse 1 milhão, não. Ele vai fazendo dia a dia, pouquinho, até em 2 anos ele estar 1 milhão. Se eu não estiver enganado, 2,5% ao dia. Ele chega a 1 milhão em 2 anos. Tá? E aí, cara, eu te faço uma pergunta. Só para você pensar e refletir. É demais para você esperar 2 anos para viver como milionário? Experimente trabalhar 35 e depender de INSS. A paciência é o segredo dos fortes. Tá? Eu não estou dizendo que você precisa esperar 2 anos para poder começar a fazer grana no mercado. Eu estou dizendo para você que de uma forma conservadora, né, e para quem está iniciando e não tem muita experiência, eu recomendaria 2 anos para fazer 1 milhão, mas é para virar milionário, ok? Para virar milionário. Não estou dizendo que é somente isso que o mercado pode fazer para você. Você pode trabalhar e fazer 7 mil, 10 mil no mês através da bolsa também. Você pode falar assim, não quero nem pensar lá na frente, não. Eu vou fazer meu salário daqui e já era. Você pode fazer isso também. Eu vou ensinar como fazer isso também. Mas se eu falar que seria a minha recomendação, obviamente que não. Tá? Mas eu preciso que você pense sobre isso. Então não pule etapas. Estude. Se dedique um tempo aqui. Pô, se fosse para fazer... Por que se fosse para fazer uma faculdade, você iria investir tempo e dinheiro? Muito tempo e muito dinheiro. Se eu não estiver enganado, se você pegar a mensalidade básica de uma facul, base, né? Média, vamos colocar média. A mensalidade média de uma facul é em torno de 500 a 800, às vezes até R$1.000. Vamos colocar 800. Se você colocar isso durante 5 ou 4 anos, vai dar em torno de R$48.000 a R$50.000 ou mais.
Cara, você está investindo 4 anos, vou colocar 4. 4 anos para fazer. É isso mesmo. 4 anos, 3, vai dar 48 mil reais com uma mensalidade de 800. É isso. Se eu não estiver enganado, se eu estiver errado, desculpa, tá bom? Porque eu não sou muito bom em matemática. É uma outra coisa que você precisa saber. Você não precisa ser um expert em matemática para trabalhar com a Bolsa de Valores, tá? É um outro mito, mas isso a gente vai trabalhar ali com o tempo, fazendo a parte de desintoxicação. Inclusive, essa aula já é uma aula de desintoxicação, porque eu estou quebrando vários paradigmas e tentando introduzir o mindset financeiro em você, o mindset milionário em você, tá? E a gente vai fazer isso gradualmente nas próximas aulas também. Não falando de mindset, mas já dentro da matéria Bolsa de Valores, tá? Ou mercado financeiro, como você quiser chamar. Então, você imagina, você investe 4 anos, muito tempo, e financeiramente você investe 48 mil reais. Assim, e por que quando você vem aqui para o mercado financeiro, você quer investir menos, bem menos? Tem gente que me pergunta se com 30 reais eu consigo fazer dinheiro na Bolsa de Valores. Consegue fazer dinheiro na Bolsa de Valores, mas se você errar, você está fora da Bolsa de Valores. Entendeu? Com 30 reais você pode ter ganhos ilimitados na Bolsa de Valores, desde que você não erre. Não tem essa de, porque eu tenho muito capital, eu só consigo fazer dinheiro na Bolsa, muito dinheiro na Bolsa de Valores se eu tiver muito capital. Não, mentira. Mentira. Isso é mito. Ok? Mas as pessoas vêm. Mas é logicamente que se eu fosse recomendar um valor mínimo para você começar, mínimo do mínimo, 500 reais. David, já é possível começar com menos? Óbvio que é. Tem corretora que te pede de 15 reais para você começar. E com esses 15 reais você tem o mesmo potencial de uma pessoa que está com 1.000 reais. Né? Em termos de potencial da profissão. Tá? Então, assim, tem pessoas que me perguntam isso, cara. Só que se falar para a pessoa pagar 800 reais durante 4 anos, ela paga. Você está entendendo? O mindset, o pobre raiz trabalhando aí é automático, você não pensa. Você vai e faz. Isso foi introduzido em você desde muito cedo. Você foi projetado para pensar dessa forma, tem que mudar, muda, ok? Muda, tá? Pense sobre isso aqui e tente reconhecer, falar assim, aceitar, falar, pô, realmente eu acho que tem coerência. Vou tentar. Tá? Então, eu te pergunto de novo, cara. É demais para você esperar 2 anos para viver como milionário? Experimente trabalhar 35 e depender de INSS, que na melhor das hipóteses, você vai ganhar. Se você receber 10 mil reais, na pior não, na melhor das hipóteses, 10 mil reais. Porque eu conheço muita gente, é só você olhar. Você gosta de estatística? Olha a sua volta. Quantos aposentados ainda trabalham? Quantos aposentados você não vê pela rua aí, cara, catando latinha? Não que isso seja alguma coisa ruim e tal. Tem pessoas que fazem isso por opção e não tem mal nenhum nisso. Mas tem pessoas que fazem isso porque não tem opção. Você acha que é esse o reconhecimento que uma pessoa que trabalhou muitos anos, que dedicou muitos anos da vida dela, trabalhando para o governo, com o CLT, porque quando você trabalha com o CLT, você está trabalhando para o governo, ok? É esse tipo de reconhecimento que ela merece, cara. Sabe? Então, eu gostaria muito que você pensasse sobre tudo que foi dito aqui. Pensasse muito. E entenda de uma vez por todas. A paciência é o segredo dos fortes. Então, não chegue aqui querendo algo imediato. Eu garanto para você o seguinte, que de imediato você vai sair da média, você vai sair da mediocridade. Porque a média ganha de 6 a 10 pila por hora. Aqui, já logo de cara, você vai ganhar pelo menos 25, 30 por hora. Ok? Logicamente, se você se dedicar e estudar, como se isso aqui fosse realmente uma faculdade para você. Só que você não vai levar tanto tempo assim, né? E nem vai precisar investir tanto dinheiro assim, né? E bem menos risco também. Mas tem que estudar, ok? Então eu vou tentar, de uma forma muito simples, assertiva, te trazer todo esse conhecimento de como você aprender essa profissão, de como você aprender a investir. Você não precisa trazer isso para a sua vida como regra ou como, não, eu quero isso para minha vida, não. Mas você, cara, é legal você saber investir, tá? Você pode trabalhar com qualquer outra coisa também,
porque essa profissão, ela vai te dar tempo para você fazer qualquer outra coisa. Inclusive, é uma das minhas recomendações. Eu nunca disse que você tem que entrar de cabeça e ficar só com isso. Futuramente, depois que você se aposentar, talvez. Mas até lá, cara, pode fazer outra coisa, tá? Não tem problema nenhum, a decisão é sua. Dá para você fazer qualquer outra coisa. Então vamos dar continuidade aqui, tá? Não pule etapas, ok? Uma outra coisa que você precisa saber também, eu só quis ressaltar aqui, para, tipo, limpar de vez o pobre raiz da sua vida, tá? Pelo menos assim, teoricamente, né? A meta é ser rico e não parecer rico. Outra coisa, outra característica do pobre raiz. Ele está extremamente quebrado, mas por fora ele quer mostrar que ele está bem pra caramba. Sabe? Quando o quê? Não é vergonha nenhuma, até porque ninguém tem nada a ver com isso. A sua condição de vida. Inclusive, você deixa de ter diversas oportunidades de conhecimento por conta de ego. A meta é ser rico e não parecer rico. Somente parecer rico. Ok? Adote isso aqui. Tudo que foi dito aqui para trás, adote, serve como a sua vida vai mudar. Pare de se importar um pouquinho com o que está à sua volta, no sentido do que vou ser uma pessoa totalmente egoísta. Não é isso. Tira o tempo para você. E pare de se importar com a opinião do que está à sua volta. Ok? Escute, entenda, pense sobre, filtre, e aí sim você traga para sua vida e vê se aquilo é relevante ou não. É esse tipo de opinião, esse tipo de atitude que você tem que ter referente a qualquer opinião ou qualquer coisa externa. Tá? Então vamos dar continuidade aqui. E agora eu vou trazer a cereja do bolo, tá? E é a última etapa. Depois eu vou falar um pouquinho sobre cartão de crédito, porque é uma coisa que alguns dos meus alunos pediram e me perguntaram, tá? E eu falei algumas coisas de forma muito superficial e eu vou falar um pouquinho aqui também, tá? Mas, mais uma vez, é a minha opinião e a maneira como eu lido com o negócio, tá? É o que eu achei mais assertivo para mim. E aqui está a cereja do bolo, tá? Eu vou mostrar para vocês 2 modelos de gerenciamento, tá? O primeiro modelo é o que eu utilizei quando eu comecei lá atrás, e o segundo modelo é o que eu utilizo hoje, tá? Lembra que eu falei, a segunda regra do capital é você pagar o preço da riqueza? E aqui você está pagando o preço da riqueza e é aqui que você vai ter as respostas de como pagar o preço da riqueza, seguindo aqueles tópicos, né? Aquelas regrinhas que eu disse lá. Vamos lá. Arcad, no Homem Mais Rico da Babilônia, em Um Homem Mais Rico da Babilônia, ele fala para a gente nos pagar 10% de tudo que a gente recebe. E o porquê disso? Ele fala o seguinte, que você precisa, antes de você sair pagando os outros, entenda o ato de pagar os outros, é como você dar o seu capital ou trocar o seu capital em troca de uma mercadoria, alguma coisa, para os outros antes de você se pagar primeiro. Então, assim, antes de eu ir buscar um chinelo para mim, um exemplo, né? Um chinelo ou um carro para mim, eu vou primeiro tirar 10% e vou me pagar. Antes de eu pagar o cara para poder ter o carro ou o chinelo, eu vou pagar a mim primeiro 10%. Eu mereço. Tá? E aonde que a gente quer chegar com isso? Você vai pegar esses 10% e depois que você tiver uma quantia... Gente, eu dou um exemplo de 1 ano, mas não precisa ser isso, tá? O tempo é você quem determina, cara. É você quem vai gerenciar, depende de onde você quer. Como eu falei agora há pouco, se você quer entrar para o mercado financeiro, no primeiro momento, com R$500 já consegue começar bem, sabe? Bem, assim... não tão bem quanto deveria, mas também não está ruim, ok? Então, de repente, se você tem o rendimento de R$1.000 mensal, um exemplo, né? Em 5 meses você já tem 500 conto, aí você já começa, entendeu? E até lá você vai estudando. Enfim, se você ganha 2.000, em 2 meses você já tem o capital, e aí depende muito. Então você vai pegar 10% e vai se pagar. E o que eu vou fazer com essa grana, David? Renda variável, vendas, vou investir ela de alguma forma. Esses 10% tem que ser investido de alguma forma, ok? E quando eu comecei, eu fazia exatamente assim, eu guardei e depois eu investi, tá?
E graças a Deus, e a muitas pessoas assim, a minha mente é aberta também, porque, olha, quando você quando você tem alguém tentando te empurrar, é muito tranquilo, porque a pessoa te mostra, a pessoa prova para você, de alguma forma, que aquilo é real. Mas quando você não tem nada, cara, eu sou o primeiro investidor da minha família, acredito eu. E serei o primeiro milionário da minha família. Ok? E serei o primeiro milionário. Desde, mas você opera já há 4 anos. Por que você não é milionário ainda? Bom, porque para mim aprender tudo isso aqui levou tempo. Então pode-se dizer que de um ano para cá que realmente eu virei a chave, cara. Porque eu não tive orientação de ninguém. Foi sozinho, sabe? Dando a cabeçada, até a coisa acontecer. Eu falei, realmente tem que mudar algumas coisas. E aí eu descobri o que eu precisava mudar. Entende? Então, basicamente, foi esse... então, quando você não tem... Eu perdi um pouco o fio da meada, desculpa. Mas quando você... 10%, cara, investimento, renda variável, qualquer coisa, ok? Qualquer coisa que você invista seu capital, tá bom? Uma outra coisa que você... uma outra porcentagem desse capital que você vai precisar também é de 20% dele. Para quê? Dívidas e lazer. Pô, David, já me complicou o negócio. Por quê? Complicou o negócio. Eu acredito que a maioria das pessoas que chegam até aqui, elas não chegam bem. Elas chegam meio tropicando no negócio. Inclusive no vermelho até o talo, né? E aí você fala para mim que eu tenho que pegar 20% do meu capital e colocar em dívidas para pagar dívida. David, eu devo o dobro do que... Não me sobra 20%. Não dá, não tem como. Se eu pegar 20% do que eu ganho, eu não consigo pagar uma conta minha. Pode ser essa a sua realidade. E é muito natural que seja essa a sua realidade, porque você é um pobre raiz. Ok? Como que tu vai fazer isso? Inclusive, foi uma dificuldade muito grande dos meus alunos. Tá? O que tu vai fazer? Eu me lembro que quando eu comecei, eu tinha praticamente 6 dívidas pendentes, bem altas, né? E eu recebia, na época eu era gestor, eu acho que eu recebia... acho que dava em torno de 10 conto hora, tava dando 3 mil no mês, eu acho. Eu não me lembro muito bem, 2.800, alguma coisa assim. E se eu pegasse 20% de 3 mil, me daria 600 reais. Era o capital que eu tinha para dívida e lazer. E nesse primeiro momento, não dá para se pensar muito em lazer. Apesar de ser uma parte extremamente importante, eu vou falar um pouquinho sobre ela no outro modelo, que é onde eu utilizo mais o lazer, tá? E aí eu tinha 600 reais, só que eu devia muito mais. E eu vou falar exatamente o que aconteceu comigo e o que possivelmente vai acontecer com você. Eu falei, tá bom, vou tentar e vou pegar 20% e vou dividir para essa galera. Eram 5 pessoas, 5 ou 6 pessoas, eu não me lembro. Eu sei que deu assim 100 reais, ou um pouco mais de 100 reais para menos de 100 reais para cada uma. E quando eu cheguei para poder falar para a pessoa, meu chefe, é o seguinte, eu estou num projeto e eu pretendo regularizar as minhas situações, a minha situação financeira de um modo geral, e você faz parte dela, eu estou devendo para ti. E eu quero te pagar, só que eu só posso te pagar isso por mês. Algumas aceitaram, outras questionaram pra caramba, né, e ficaram puto da vida, mas eu não arredei o pé, eu falei, é isso que eu posso. Você quer receber? Eu posso pagar isso por mês. A pessoa, sem ter muita opção, ela aceitou, obviamente, né? Porque ou era isso ou ela não ia receber nada, saca? Então, a pessoa ela vai ter que aceitar. Isso aí vai ser o jogo de cintura. Você vai ter que fazer isso de alguma forma e você não pode arredar o pé, se você quer seguir isso aqui, tá? E aí, a grande sacada, e para minha surpresa, lá na frente, por exemplo, eu comecei a pagar, e foi indo, com várias reclamações no meio do caminho, porque é muito pouco, e tal, você me deve mais, e você prometeu me pagar uma parcela de 300 reais, agora você está querendo me dar 97, tal. Mas conforme eu fui quitando as dívidas, o capital dividido entre aqueles que sobravam ia aumentando. E aí a pessoa parou de questionar até o quitar tudo. Porque uma hora ela estava recebendo 600 contos. Chegou uma hora que 3 parcelas eu pagava tudo que devia. Porque ela estava recebendo 600, faltou só ela para terminar.
sabe? Então isso vai acontecer com você, mas você tem que fazer isso, cara. Você tem que pegar, você pode utilizar dinheiro do seu capital para dívidas apenas 20% nesse modelo. O ideal é que você nem tenha dívidas e que esse capital seja de lazer. Tá? Porque nós, como pobre raiz, lá atrás, quando eu ainda tinha, e ainda tenho alguns traços do pobre raiz, isso não sai da noite para o dia, tem algumas coisas que eu ainda percebo que, sabe, é natural. Demora. Cara, tu viveu 20 anos de uma mesma maneira. Não é da noite para o dia, não é em 3, 2 anos que isso vai mudar, ok? É lógico que dá para ter uma grande melhora, mas mudar 100%, muito difícil. Se um dia nós chegarmos a isso, pode ser que demore pelo menos mais 20 anos, né? E aí, o que acontece? Quando você não tem o lazer, uma grana para o lazer, você, em algum momento, você explode. E aí você mete o pé na jaca. E arranca a grana da onde não deve, e se endivida, e gasta mais do que devia. Então, você tem sim que tirar, separar uma grana para o seu lazer, para que isso não venha acontecer. Tá? E aí, a outra parte, né, nos sobra 70% do capital, que você vai utilizar para suas necessidades, que são os seus custos fixos. Sem isso, você não vive. Moradia, alimentação, transporte são exemplos, por exemplo. Né? Então, você vai utilizar 70% para suas necessidades, 20% do seu capital para dívidas e 10% você vai investir. Isso daqui é o renda infinita. Você nunca vai ficar sem grana. Tá? E aí você pode se pegar da seguinte forma. David, 70%. Eu recebo R$1.000. Como é que eu vou viver com 700? Como é que eu vou pagar meu aluguel ou minha mensalidade, minha mensalidade do meu apartamento? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou colocar a gasolina no meu carro? Bom, aí você tem duas opções. E essa parte é bem bacana, eu adoro falar isso para você. Adoro. Ou você reduz os seus sonhos, ou você produz mais. Lembra que eu falei que o preço da riqueza é você ter no mínimo 3 fontes de renda? Bom, você pode dividir essas 3 fontes de renda da seguinte forma. Uma delas, para o futuro, para sua aposentadoria, por exemplo, já que não dá para ficar mendigando ou dependendo de um sistema que quer te ver pobre, tá? Uma fonte de renda para o seu futuro, uma outra para o seu presente e uma terceira para complementar o seu presente. Olha que bacana. Pois é. Então, uma coisa se encaixa na outra. Tá? E você fala, David, mas eu não tenho tempo para poder ter mais fontes de renda. Meu amigo, entenda uma coisa. Num passado não muito distante, as pessoas, elas tinham que, se ela quisesse apresentar um produto para 40 pessoas, elas tinham que bater em 40 portas, certo? Hoje, com um clique, você apresenta esse mesmo produto para 40 mil pessoas. Em segundos. Tá? Então, você vai ter que usar a sua criatividade. Cara, vai revender alguma coisa, vai fazer um extra, faz hora extra no seu trabalho, sei lá. Cara, tem tanta coisa. Você precisa abrir essa janela na sua mente de criatividade. Você tem que forçar o seu cérebro a pensar de como ser mais produtivo. Como sair da mediocridade. E existem diversas formas. Tá? Um exemplo dela, logicamente, é que a minha recomendação é que você invista em qualquer outra fonte de renda que te pague mais de R$25 hora. Mais de R$20 hora. Por exemplo, motorista de aplicativo. Cara, você praticamente trabalha o horário que tu quer, te paga mais de R$20 hora, obviamente, se você souber trabalhar com ele, porque eu já fiz muito isso e ainda faço em alguns momentos, é uma das minhas fontes de renda. Inclusive, são coisas que as pessoas não entendem, né? Que me perguntam, pô, você trabalha com o mercado financeiro, por que você trabalha em mais coisas e tal? É porque eles não... Pobre raiz, velho. Cara, que eu ainda não faço 7 mil por dia na Bolsa de Valores, como os meus mentores fazem. Não faço 7 mil por dia. Mas mesmo se eu fizesse,
eu ainda teria as 3 fontes de renda. Porque eu não sei o dia de amanhã. Eu tenho um objetivo, eu ainda não me aposentei. Porque quando eu me aposentar, obviamente, eu vou ficar somente com uma fonte de renda e a mais leve. Que no caso é a que eu amo fazer, eu adoro ficar na frente da tela, na frente do gráfico, me toma algumas horinhas do meu dia só, né? E é muito prazeroso, muito simples. Então eu pretendo fazer isso pro resto da vida. Eu pretendo fazer isso pro resto da vida. Então, eu ainda não me aposentei, eu vou continuar com as minhas 3 fontes de renda. Mas as pessoas não entendem isso. E detalhe, não se importe com o que os outros falam, aquilo que eu disse lá atrás. Tira o pobre raiz daí. Daqui 10 anos você sabe onde você vai estar. Eu tenho plena certeza de onde eu vou estar daqui 10 anos. Na verdade, faltam 8. Tá? Então não se preocupe com a opinião dos outros. Tá? Isso vai acontecer. Tá? Você vai ter. Isso faz parte de pagar o preço da riqueza. Vai ter muita coisa contra. Muita coisa. Principalmente família. Parentes, né? Principalmente. Amigos. Então não se pegue com isso, tá? Não fuja da manada. Se a manada tá aqui, tu tem que estar aqui, velho. Foge do negócio. Eles estão fazendo X, você tem que estar fazendo Y. Foge da manada, ok? É o preço da riqueza também, faz parte do preço da riqueza. Tá? Então você pega ali 70% e utiliza em custos fixos. Tá? Utiliza em custo fixo. E esse é o primeiro modelo e o mais simples. E o mais simples, o mais fácil. Porque você tem 70% para poder suprir as suas necessidades. Ok? Moradia, alimentação e transporte, por exemplo. Tá? É o mais simples. E isso aqui faz parte de pagar o preço da riqueza, porque você literalmente está vivendo com menos do que você poderia. Isso é o que eu fiz lá atrás. Agora eu vou mostrar para você o gerenciamento que eu utilizo hoje, que é um pouco mais arrojado, né, um pouco mais difícil de se aplicar, mas não é impossível. E é este daqui o modelo que eu utilizo hoje. Tá? Eu separo 10% para investimento, tá? Eu separo mais 10% para um fundo emergencial, uma grana que eu não mexo por nada, tá? Eu separo 30% para lazer, já que eu não tenho mais dívidas, ok? E eu separo apenas 50% para minhas necessidades básicas, para meus custos fixos. Ou seja, eu literalmente vivo com bem menos do que eu posso. Tá? É um pouco mais arrojado, mas o princípio é o mesmo. Tá ok? Uma coisa que eu tenho feito recentemente, né, que eu pensei para fazer, estou fazendo, eu mudei um pequeno detalhe aqui. Eu juntei o fundo de investimento e o de fundo de emergencial para investimento. Tá? Eu deixei tudo numa conta só, na minha conta de investimentos. Sabendo que 50% de tudo que está no meu fundo de investimento é para o fundo emergencial. Se der algum problema, 50% de lá eu vou arrancar. Entendeu? Então, esse é o preço de eu fazer isso. Alguns especialistas, né, economistas, não recomendam misturar as duas coisas, mas eu resolvi misturar com a consciência de que o preço é de que se der algum problema, eu tiver que, sei lá, mudar, resolver algum problema grave na minha vida, 50% que está no fundo de investimento, eu vou utilizar para fundo emergencial, para uma emergência. Tá? E aí você deve estar se perguntando assim, David, existe uma forma de organizar tudo isso, de tornar isso mais prático? Eu utilizo 2 maneiras, tá? E as maneiras são... Eu acho que ficou claro isso aqui, né? Ficou claro? Depois vocês voltem à aula e tal, é muito tranquilo. A gente está chegando no final já, tá? Por isso que eu estou perguntando, acho que deve ter ficado claro. Qualquer coisa, me chame nas redes sociais. Eu não sei se eu vou habilitar os comentários aqui, porque eu sei que quando se fala de mindset, cara, é muito delicado. Muito delicado. Muito. Porque a gente está falando de ego, né? A gente está mexendo com o ego. E o ego é uma coisa perigosa. Tá? Então pode ser que eu não habilite os comentários. Porque eu sei que vai ter muita crítica. Nossa. Né? Então eu prefiro que você me chame no PV, me pergunte, me questione no PV, né? Para que de repente um comentário negativo que você faz
pode ser uma oportunidade perdida de alguma pessoa, saca? E eu penso muito nisso. Então, para não prejudicar o próximo, talvez eu desabilite os comentários. Vou ver como é que vai ser o andar da carruagem, tá? Então, vamos lá. Eu acho que ficou muito claro isso daqui. Então, esse daqui é o modelo são os modelos de gerenciamento que eu recomendo, tá? Aquele lá atrás para quem está começando, e esse daqui depois de um tempo você começa a fazer, tá? Quando você já estiver bem habituado, porque para você adaptar isso daqui tudo para sua vida não vai ser da noite para o dia. E não se preocupe, não tenha medo de errar, não tenha medo de recomeçar, não há problema nisso. Eu mesmo recomecei várias vezes e às vezes ainda tropeço, tá? Eu estou no processo assim como você, ok? E faz parte, é assim, tá? E tenha sempre humildade, não tenha vergonha de levantar a mão e perguntar alguma coisa, ou de admitir alguma coisa. Isso, assim, é uma característica muito forte no pobre raiz. E se eu quero arrancar isso da minha vida, né? Todos os traços, a maioria, graças a Deus, eu já tirei. Mas eu quero arrancar todos os traços do pobre raiz, porque é lixo. Infelizmente, tá? Então vamos lá, essa daqui é a danada. O que eu faço? O que eu fazia, não, ainda faço ainda, eu tenho uma outra pastinha, essa pastinha que tá aqui, isso aqui é uma pasta fichário, tá, gente? Eu doei para um dos meus alunos, para um colega meu, para que ele, como incentivo, sabe? Não, cara, tu tem que fazer, vai para cima, porque é muito difícil de começar. E aí, como incentivo, às vezes você arruma técnica para poder a pessoa começar, porque você quer ver o bem dela, assim como eu quero ver o bem de vocês. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma pasta fichário e eu passo nos bancos. Eu vou num banco e falo assim, chefe, eu preciso fazer alguns pagamentos, você pode me arrumar alguns envelopes? O cara vem te dá um bolo de envelopes, você leva embora. Chega em casa, tu coloca esses envelopes nas pastinhas. E se você parar para analisar, ó, aqui estão a divisão, as divisórias, ó, do preço. Ó, tá vendo? Viu? Ó, 10%, fundo de investimento, 10%, fundo emergencial, 30% lazer e 50% custo fixo. Certo? Então você divide ali, tá? Com os envelopes e tal. E divide ali. Opa. Você coloca os envelopes e divide, né? Aí chega no final do seu dia, você simplesmente vai pegar e vai pegar ali o envelope dos 10% do fundo emergencial, por exemplo, do fundo de investimento, e vai colocar a grana ali. Se você vende alguma coisa e tal, então toda aquela grana você bota ali os 10%. Ah, fiz R$300 dia. Eu vou pegar R$30, vou pôr nos 10% do fundo de investimento. Eu vou pegar mais R$30, vou colocar 10% no fundo emergencial. Eu vou pegar R$90 e vou colocar ali nos 30%, que é o lazer, e vou pegar R$150 e vou colocar lá nos 50%, ok? E aí eu fiz a divisão. Então, vamos supor que chega no final do meu mês ou numa data de pagar alguma coisa do custo fixo. Eu vou lá na parte de 50%, arranco o envelopezinho e vou lá pagar o que eu tenho que pagar. Ah, vou sair com a patroa, eu vou lá nos 30%, que é a parte de lazer, pego os envelopezinhos lá, né? Vou depositar a grana para eu investir, se você for para a Bolsa de Valores. Eu vou lá nos 10% e faço isso. Deu algum problema na minha vida, fundo emergencial. E assim você tem sempre grana, você não vai acabar a sua grana nunca. Tá? Então, essa é a maneira mais prática e mais simples de se organizar, né? Isso tudo. E a outra maneira é fazer como eu faço hoje. Eu simplesmente peguei 5 contas, tá? 5 contas bancárias, e cada conta bancária representa uma porcentagem dessa. Existe a minha corretora, que é o meu fundo de investimento. Existe uma outra conta que é só para fundo emergencial, que é um cartão que eu não mexo de forma alguma. Existe um cartão só para lazer, que sempre que eu vou sair, eu saio com ele. E existe um cartão que eu pago conta. Ok? E existe um cartão mestre, que é o cartão que eu deposito nele para distribuir nos outros. Certo? Então, eu faço dessa forma. Só que como eu tenho mais fontes de renda, eu também faço fisicamente. Porque nem sempre eu recebo os meus pagamentos online. Às vezes eu pego dinheiro em espécie. Né? E aí eu vou e coloco nos envelopezinhos e depois eu vou lá e deposito e faço essa divisão. Ok? Então fica aí a minha dica, né? Compre uma pasta fichário e faça esse procedimento que vai funcionar muito bem.
tá? Você vai se surpreender com o resultado. Você vai começar a olhar e falar, caraca, de onde veio tanto dinheiro? Às vezes você fala assim, David, sei lá, eu não tenho muito capital ainda, eu recebo, sei lá, R$900, R$1.000 por mês, R$6 por hora, e aí eu vou pegar beleza, eu vou fazer. Chegar no final do meu mês, eu vou picotar lá e vou guardar. E aí, com o tempo, lembra que eu falei, a paciência é o segredo do sucesso. Você vai ver que, cara, funcionou, tem muito dinheiro da noite, de uma hora para outra, assim, parece que eu pisquei o olho, começou a aparecer muita grana. Mas, na verdade, você só está fazendo um bom gerenciamento agora, você tem um mindset que você está aplicando, tá? Então, é dessa forma e fica a minha dica. E aqui também, ó, tá a minha recomendação de leitura. Você precisa conhecer esses livros, tá? Aqui tá a base praticamente de tudo que eu disse até agora, mas logicamente que na íntegra é muito melhor, porque você pode filtrar e trazer aquilo que for mais útil para você, tá? Você tem ali T. Harv, né? Os Segredos da Mente Milionária. Ele vai te mostrar do porquê que você tem que pensar lá na frente, do porquê você tem que pensar em acumular capital e tal. Num segundo momento aqui, a gente tem O Homem Mais Rico da Babilônia, com George Clason, né? Onde ele vai te mostrar a base do gerenciamento renda infinita, tá? Você tem ali Hal Elrod, que ele fala do milagre da manhã. Ele tenta mostrar para ti, cara, que para você que é indisciplinado, ele tenta mostrar como que a indisciplina ela impacta diretamente na sua vida, em todas as áreas da sua vida, financeira, emocional, todas. E aí ele te dá algumas técnicas de como você mudar esse cenário. E Napoleão Hill, né? Em Quem Pensa Enriquece, esse daqui eu recomendo que você deixe para ler por último, né? Leia nessa ordem que eu falei agora, mas deixe Napoleão Hill por último, que é a cereja do bolo. Ele praticamente, Napoleão Hill, ele era um cara muito influente, acho que no meio da política, e aí ele resolveu, ou por orientação de um amigo, alguma coisa assim, ele resolveu entrevistar potências do mundo, tipo o dono da Coca-Cola, o dono do McDonald's, Burger King, todos esses caras, e chegou e perguntou, pô, o que você considera mais importante para poder chegar até onde você chegou? E aí os caras dão uma aula de informações. Inclusive, é muito interessante. Então, é importante que você leia esse livro. Tá? Importante. Todos esses 4 aqui. É muito importante que você leia eles, tá? Eu tenho certeza que vai ser de grande valia para a sua vida. Assim como essa aula, eu espero que seja também de grande valia para vocês. Tá? E agora, falando um pouquinho de cartão de crédito, bem brevemente, que eu até esqueci, era para falar um pouquinho antes. O meu pensamento sobre cartão de crédito é muito simples, tá? É muito simples. Para você que não tem cartão de crédito e você nunca utilizou o cartão de crédito, você pode associar o cartão de crédito a praticamente sabe aquela cardenetinha que muitas pessoas fazem na vendinha da esquina? Que ele compra ali algumas coisas para poder acertar depois, e durante o mês todo ele vai comprando e depois chega o determinado onde ele paga. O cartão de crédito é mais ou menos isso. Por que eu estou dizendo isso? Para você entender o porquê que eu acho isso do cartão de crédito e de qual que é... por que é tão difícil se lidar com cartão de crédito? E aí é por conta disso. Em algum momento, você vai ter alguma dificuldade de lidar com aquela vendinha, né, com aquele mercadinho onde você tem a cardeneta. O cartão de crédito é a mesma coisa. Veja bem, tudo que for gasto em um dia ao menos, eu não recomendo que você compre com cartão de crédito. Exemplo, eu sei que vai ter muita gente que vai me tacar pedra agora, tá? Porque muita gente faz isso, a gente foi ensinado a fazer dessa forma. Compras. Utilize cartão de crédito apenas para investimento. Você compre algo que vai te dar algum tipo de lucro. Eu vou investir nisso aqui para receber XY. Eu vou investir X com cartão de crédito para receber Y. Utilize dessa forma o cartão de crédito, para isso. Mas nada que for assim, acabar de um dia para o outro, não invista com cartão de crédito. Porque em algum momento da sua vida você vai se tornar escravo dele. Assim como na vendinha, no mercadinho da esquina que você tem cardeneta. Em algum momento você vai se tornar escravo. Porque você não tem grana, mas você tem o crédito lá com ele. E se der algum problema, em algum momento pode ser que dê, existe uma grande chance de dar problema, você fica muito, muito ferrado.
porque você já não tem mais o crédito e também não tem grana. Ok? E isso gera um problema muito grande. A dependência do cartão se torna um problema com o tempo. Se torna um problema na maioria das vezes. Eu não estou dizendo, gente, filtre, não estou dizendo que é absoluto, que isso é 100% das vezes. Inclusive, eu acredito que nada é 100% na vida, infelizmente, né? Nada é 100% e para nossa felicidade nem as coisas ruins é 100%. Né? Então você pensa dessa forma, porque... e qual que é o grande problema disso? Você vai se tornar... Em algum momento pode ser que você se torne escravo daquela situação. Você não tem grana, mas você tem o cartão de crédito. Você não tem grana, mas você tem o crédito. E o crédito você nem sempre consegue fazer tudo. Você não consegue, por exemplo, aplicar esse mindset. Certo? É muito difícil de aplicar esse mindset se você utiliza o cartão de crédito de uma forma contrária do que eu digo aqui, do que eu estou dizendo. Ok? Por exemplo, esses dias eu estava na fila do supermercado, fui buscar alguma coisa, e meu menino estava com isso, estava comigo, meu enteado, né? E ele reparou que o cara da frente estava passando algumas coisas. E aí a moça falou, débito ou crédito, dinheiro, né? E eu falei, passa no crédito para mim. Se eu não estiver enganado, ele estava comprando uma garrafa de vinho e ele ia fazer alguma refeição com alguém, levou uma garrafa de vinho e pagou tudo no crédito. Aí meu menino, pai, tio David, ele está comprando no crédito. Eu achei muito bacana isso, porque já desde muito cedo, né? Sem qualquer tipo de pressão, simplesmente pelo exemplo, os meus filhos já têm um mindset bacana estabelecido, né? E eu fico feliz com isso. Mas é um exemplo, né? Porque isso vai acabar logo e você pode se tornar escravo daquela situação. E se você se torna escravo daquela situação, aí isso não é bom, né? Pelo menos para mim não. Para você pode até ser, mas para mim não é bom. Então tente evitar o cartão de crédito nesses casos. Tá? Se possível, não utilize, não é evitar, não faça nesses casos, não utilize nesses casos. Utilize para algum tipo de investimento. Eu vou precisar fazer uma compra muito grande para poder fazer um estoque enorme, né? E aí eu vou ganhar tempo pagando somente parcelas, em vez de ter que utilize como capital de giro, entendeu? Capital de giro. Ah, tá. E aquelas divisões que você faz lá atrás, que você faz do gerenciamento, 10, 30 e 50%, você faz do seu lucro, tá? Do seu faturamento. Por que eu digo isso? Porque alguns autônomos podem pensar que assim, eu vendi, eu vou ter que fazer a divisão. Não, você vai arrancar o capital de giro e aí o lucro ou o faturamento você vai fazer aquelas divisões, ok? Capital de giro é uma coisa e o seu capital de sobrevivência ou de... O seu capital ali, o seu faturamento é outra, ok? Então o capital de giro você sempre separa. Você sempre tira fora, porque você vai ter que refazer o estoque com aquele capital de giro. Você vai pegar do seu lucro e vai fazer aquelas divisões lá. Ok? Só para ficar muito claro. Então, gente, é isso, né? Eu acho que não faltou mais nada. Desculpa já mais uma vez se essa aula ficou um pouco extensa, né? Eu vou tentar fazer aulas mais curtas daqui para frente, já que daqui para frente a gente vai falar de bolsa de valores, né? A gente já vai entrar no modo nivelamento e noções básicas sobre o mercado financeiro. Tá? E espero que seja sempre de grande valia para vocês. Espero feedbacks, né? Principalmente quando eu estiver falando de bolsa. Eu espero feedbacks, né? Onde vocês estão errando, o que vocês querem aprender. Eu vou trazer aqui tudo, cara. Tudo que eu conheço sobre o mercado financeiro, as minhas técnicas, como que eu gerencio, como que é o meu gerenciamento de risco, né? Como que eu opero no mercado financeiro. Eu vou mostrar isso tudo para vocês. Porém, todavia, pode ser que falte alguma informação que seja a sua dúvida, ou seja a dúvida de um outro coleguinha e tudo mais. E aí, eu tirando essa dúvida, eu resolvo o problema de muita gente. Que é essa a minha ideia, ajudá-la. Tá? Acredite nisso. Tem pessoas querendo ajudar. Tá? Nem todo mundo aqui tá querendo somente ganhar dinheiro. A gente quer também ganhar dinheiro. Mas a gente, na maioria das vezes, a gente quer ajudar. Tá? Principalmente, pelo menos nós aqui do Escola para Trader, aqui da escola, a gente pretende realmente mudar a realidade de algumas pessoas aí, porque é muito triste. A gente viver num país onde as pessoas não têm noção nenhuma do que é investimento. Tá? Então, eu espero que esse conteúdo tenha sido de valia para ti. Não esquece, eu não vou ficar mendigando o like, não vou. Eu não tô nem aí. Não tô nem aí. Porém, pelo que eu sei, o YouTube só repassa essas informações e essas aulas se eu tiver engajamento, se eu tiver likes.
E se você acha que esse conteúdo foi importante para você, pode ser importante para outra pessoa. Então dá o like para poder ajudar essas pessoas, para que essas informações cheguem a elas também, tá bom? E se você quiser se manter informado de todas as aulas que saem e tal, nas próximas aulas e tudo mais, se inscreve no canal e ativa o sininho, que aí sempre que eu liberar a aula você vai ter lá, tá bom? E, sei lá, vamos se ajudar, tá ok? Essa foi mais uma aula ali foi a primeira aula aqui da escola. Eu espero que tenha sido de grande valia para ti. E bora prosperar, ok? Muito obrigado até aqui, para você que chegou até aqui, parabéns. E eu acho que é isso. Beleza? Valeu!